Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar, agora também em vídeo. Aê! Vocês vão ter o prazer ou a infelicidade de também ver as nossas carinhas enquanto estamos falando dos livros. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tão, meu amigo de gosto peculiar para livros estranhos. Eu tenho certeza que ele amou ler essa tetralogia com a gente. Amei ler essa trilogia de 4. Trilogia de 4. Eu sou o Tan e eu estou aqui com o André Nascimento. E André, a Espanha e eu contamos com você. Uau! Eu amei essa frase. Muito bom. Bom, eu sou o André, eu tô aqui com a Ju, que é muito mais jovem do que o Isaac, mas foi ela que abriu a porta do cemitério dos livros esquecidos pra nós. Inclusive aqui, aproveito o momento para fazer uma moção de homenagem especial à nossa padroeira do cemitério dos livros esquecidos. Muito obrigado. Isso é verdade. Ela que nos apresentou, que abriu as portas do labirinto. Do labirinto. Quando a gente conheceu o Carlos Ruiz Zafón, e é desse homem que estamos falando aqui, é dessa obra que vamos comentar hoje. Eu sou a Ju e eu tô aqui com a Adri e minha pergunta é, falando em porta de labirinto, você ainda concorda com o autor que dá pra entrar por qualquer porta? Mas de jeito nenhum, mas de jeito nunca, gente. Esse aqui nunca. Mais do que nunca, esse não, né? E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho. Olha só, gente, eu presenteei ele com maçugos pra ele chupar. Guardou até aqui, e dá pra mostrar. E dá pra mostrar no vídeo, olha aí, ó. A bala e a gente chegou à conclusão que tinha no Brasil. O Rafael identificou. A gente achou. Eu lembrei que no Brasil tinha também a embalagem um pouquinho diferente. Isso aí. Verdade. Eu não sabia que era essa, que legal. Sim, é bem docinha, né? Quando a gente lê no livro, a gente imagina outra coisa, mas é sim. Esse docinho. Quadradinho que é a bala favorita do nosso personagem favorito. Parece uma Sete Belo, só que são de vários sabores de frutinha. É bem gostoso. Vale a pena o surto dele? É gostoso, é bem gostoso. O amor dele por sugos? É tipo você ficar chupando Sete Belo. Eu quero uma Sete Belo, sabe? E como nós estamos em vídeo, agora a gente pode mostrar o livro. Esse aqui é a versão em espanhol do Labirinto dos Livros. Dá uma viradinha nele depois. Que é colorida, ó. Em português é sem graça, assim. Mas em português não tem a luva, né? É a capa. É bem fininho. Não, mas é capa mole, não é capa dura, não. Nossa, é lindo. A Ju leu no Kindle, a gente também, né? Mas pra ostentar, temos aqui o livro de quase 1000 páginas, gigantesco, que é só o quarto livro da coleção, que eu vou também fazer questão de mostrar aqui. Se eu aguentar levantar o peso, olha aqui. Os 4 livros que lemos da coleção. Dá pra, enfim, né? Dá pra servir de base pra bastante coisa aqui. Dá pra derrubar uma prateleira, né, Eu devo confessar que quando a gente começou essa série, eu falei, que eu já comprei os 4, né? Você já tinha os 4? Um dia eu vou ter que ler esse último aí. Esse último é muito grande. Não sei se eu vou conseguir e tal. Mas aí, depois que terminou o último, eu falei, ai, que droga, já acabou. Já acabou, cara. É muito essa sensação. Isso é verdade. Mas é disso que a gente vai falar hoje. Se você não leu os 4 livros, vai ter uma parte pra você aqui também, que a gente vai apresentar, vai ter a oportunidade de convidar você pra ler também essa mega coleção aqui do Zafón. E depois a gente vai fazer uma parte mais específica do 4º livro e ainda depois uma parte com spoilers do 4º livro. Então vamos fazer aqui com muita calma para apresentar para vocês essa paixão nossa aí dos últimos anos, que é a obra do Carlos Ruiz Zafón. Todo livro do Zafón, ele tem essa primeira paginazinha aqui, que daí ele explica sobre como entrar no livro, sabe? De que forma que a gente pode entrar no livro, de todas as portas, que a gente sempre fala isso. Eu não lembro se em algum outro podcast a gente chegou a ler esse trechinho, mas como é tão pequenininho, acho que vale a pena o Tan ler. Você pode ler pra gente, Tan? Tá em português. Posso ler. O nosso tá em espanhol. Você podia ler espanhol aí, pô. Aqui, vocês sabem que isso daqui é inspirado na escadaria da Sagrada Família de Barcelona? Isso tá revelado na última página do livro. Na última página tem esse símbolo, a escadaria da Sagrada Família. Significa porque eu não tenho a referência. A Sagrada Família é uma igreja que nunca parou de ser construída, ela não terminou. Tem uma previsão agora, viu, pra concluir, acho que ano que vem, mas é uma 2028. igreja
incrível. É incrível, Lindíssima. incrível. Eu nunca fiquei tão emocionada visitando uma igreja igual eu fiquei na Sagrada Família. Eu chorei, inclusive. É muito E é um dos bonito. símbolos de Barcelona. né? É o lugar mais visitado da Espanha, é a Sagrada Família, com certeza. Bom, vamos lá. O Cemitério dos Livros Esquecidos. Este livro faz parte de um ciclo de romances que se entrecruzam no universo literário do Cemitério dos Livros Esquecidos. Os romances que formam este ciclo estão interligados por personagens e linhas argumentativas que constroem pontes narrativas e temáticas, embora cada um deles ofereça uma história fechada, independente e contida em si mesma. Bem mais ou menos, É bem contido em mais si ou menos, mesmo, né? independente. Ele tá mas tentando vamos lá. vender um peixe que tá estragado aqui. Foi uma pegadinha, né? As diversas partes da série do Cemitério dos Livros Esquecidos podem ser lidas em qualquer ordem ou separadamente, permitindo ao leitor explorar e entrar no labirinto de histórias através de diferentes portas e caminhos que, entrelaçados, o conduzirão ao coração da narrativa. Quando eu leio isso aqui, eu lembro daquelas revistinhas que vinha com... Você tem que encontrar o labirinto, assim, sabe? Tem 3 carinhas, 4 carinhas, qual que chega? Eu me sinto fazendo o contrário, assim, pegando onde chega que é só um e aí fazendo o desenho. Quando a gente descobre isso, pra acaba roubar. a brincadeira, né, cara? Tu descobre que só tem uma chegada. Só tem uma chegada, você faz o Mas contrário. tinha uns que davam uma pegadinha nisso também, colocavam 3 chegadas, se você fizesse a volta, só uma que chegava no lugar, né? Era mais inteligente. Essa é a explicação que eu dou pra quem quer assistir Black Mirror, sabe? Eu falo, não, gente, os episódios são independentes, você pode assistir qualquer Não, é hora, que nesse então. caso, aqui. Black Mirror é uma antologia que chamam, né? São histórias separadas, fechadas, que tem né? alguma conexão, às vezes, uma com a outra, assim, dá um lapso, Tem uns assim, easter eggs, entre eles. isso apareceu aqui, apareceu ali e tal, né? Sim, mas é muito independente, são universos diferentes muitas vezes. Nesse caso, são do mesmo universo. Mas a coisa legal dele pensar assim os livros, porque assim, queira ou não queira, ele tentou de maneira genial fazer isso. Então o lado legal é que quando a gente, depois de um tempo, sei lá, o terceiro pro quarto a gente levou menos tempo, né? Foi quase no fim do ano passado que a gente leu o terceiro e agora já veio pro quarto. Mas quando ele apresenta um personagem na história que já estava nos outros livros, ele dá uma lembradinha pra você, né? Em quem ele é, tentando apresentar pros novos leitores esse personagem. Então isso ajuda a gente a gente começou a ler em 2022 essa série. Estamos terminando agora em 2026. A Adri teve o privilégio de embarcar só a partir do segundo livro, que depois ela voltou e leu tudo. Então, no último ano, ela teve contato com tudo. Aí, por exemplo, eu não sei se tem coisa que eu li junto com o Prisioneiro do Céu. Esse que foi o negócio. Eu comecei lendo os dois juntos, ao mesmo que tempo. Até o André falou assim, não pode entrar por 2 portas ao mesmo tempo, né? Só que daí eu parei a Sombra do Vento, terminei o Prisioneiro do Céu e voltei pra Sombra do Vento. Porque como o Prisioneiro do Céu ele é menorzinho, eu falei assim, não, eu vou deixar pra começar depois. Aí eu comecei a Sombra do Vento, parei a Sombra do Vento, comecei o Prisioneiro do Céu junto com a Sombra do Vento, aí depois eu parei a Sombra do Vento e terminei o Prisioneiro do Céu. Nossa. Então tem coisa a Adri que quebra as regras até nisso aí, né? Vamos combinar. Se a gente confundiu... Ela faz a própria regra. Se até hoje a gente confunde um livro com o outro, saber se tal coisa aconteceu nesse livro ou nesse, imagina ela que leu misturado Nossa, tudo, de personagem. Mas tal. dá. Mas eu acho que realmente vale dá. o alerta. Vale o alerta. Essa é a porta mais difícil pra se entrar. Sim. Eu acho porque assim, ela é a mais... aí que mais vai Que é do amarrar o tudo. labirinto do espírito? Não, gente. se você entrar só por ela. Eu acho que você precisa de ter muita informação anterior pra conseguir entender o Labirinto dos Espíritos. Sozinho, se você começa por ele. Tá, mas eu quero fazer um contraponto aqui. Não que eu vou discordar de vocês, mas, por exemplo, eu acho que todos os livros, ele tem uma característica bem diferente, sabe? Então, por exemplo, A Sombra do Vento, ele é mais leve, é gostoso, tem uma história bem fluida, quase chega a ser um livro perfeito mesmo, né, amor? É muito bom mesmo. O Jogo do Anjo, ele é mais sombrio, ele é mais escuro, ele até brinca com o sobrenatural e tal. E o Prisioneiro do Céu, ele mistura leve com, enfim, com coisas Era pra ser o pesadas. livro mais leve dele mesmo, né? Porque... O Prisioneiro do Céu, né? Sim, Porque sim. o nosso personagem principal é o Fermin, então, né? Mas apesar que eu tem... acho que ele mais pitadas amarra de- as pontas. É isso. Mas o Labirinto do Espírito, ele, pra mim, ele, em muitas partes, parecia que eu tava lendo um livro da Agatha Christie, sabe? Muitas, assim.
assim. Eu falei, cara, Só eu que tô bom, né? lendo um livro de investigação da Agatha Christie. Pra mim, isso aqui, eu falo, cara, eu tô lendo, parece que eu tô lendo sobre uma investigação de crime, uma busca, uma procura, sobre o cara que foi sequestrado ou morto, onde é que tá e tal. Então, teve muito isso. Então, assim, tem gente que gosta do estilo literário de investigação, não sei como é que chama esse Policial. estilo. Policial. Romance policial. Romance policial. E se você quiser ler só esse, eu acho que dá. Eu acho que de verdade dá, sabe? Eu acho que tá tudo bem, dá super certo aqui. Só que você vai perder muito. Vai perder. muito. Mas é igual Star Wars, por exemplo. O pessoal fala assim, eu quero assistir Andor porque a série é muito boa. Eu falo, gente, realmente, Andor, até pra quem não gosta de Star Wars, funciona. Mas vai perder muito, né? Vai perder muito. Vai perder de não conhecer todos os zilhões de filmes e todo o universo de Star Wars. Então, Pesquisando sobre o autor, eu vi que ele era muito apaixonado por romance policial noir, que é dessa ambientação mais escura, dark, das pessoas corruptas, das intrigas por trás e tal. As fumaças saindo do bueiro, né? E a Barcelona pintada aqui, dá pra imaginar aquela coisa da contraluz, das sombras, né, da fumaça do cigarro, da névoa. Então, a influência dele, eu acho que tá muito mais nesses romances noir do que na própria Agatha Christie. E sabe, a gente reconhece, porque a gente leu Porque Agatha a Christie e gente vê leu. muita coisa da investigação, né? E sabe uma coisa curiosa? Eu marquei aqui no livro, a gente comprou usado aqui, gente, livro aqui na Espanha é muito caro. Então, assim, pra quem tá vendo no vídeo, eu tô mostrando o livro, ele tá cheio daquelas Tem umas marquinhas amarelas, manchinhas, sabe? é. Eu marquei aqui no livro todas as datas e tal. E como o Zafón, ele gosta de escrever sobre esse estilo mais noir, mais misterioso, mais frio, todas as datas que eu tenho aqui não tem o verão. O máximo que tem de verão é um outubro, final de outubro Não peguei ali. essa, né? Que Então, legal. assim, Olha só. sempre vai estar frio. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Outubro, novembro, Natal, dezembro, né? Às janeiro. vezes tem até o Natal. Então, porque, gente, Barcelona é uma cidade de praia. Então, no verão tem outra vibe, cara. É calçadão de Copacabana no verão, lá em Barcelona. E no inverno, ela como é uma cidade de praia, venta muito. Então, é frio. Então, é aquele ambiente assim de, ai, meu Deus, eu preciso ficar na minha casa. Não, e a frio. gente só sente frio, tipo assim, que o Zafón ele tem uma descrição primorosa, né? Uhum. E você sente, tanto você sente, eu falo que a sensação que eu tenho é que eu sinto o cheiro, sinto o frio, sinto a dor da nossa, uma das protagonistas, das nossas personagens. Você sente a dor dela, você sente o frio que ela tá começando a sentir, aquele gelado do corpo, e A o chuva, cheiro você que toma ele a chuva e descreve, fica a molhado, chuva. né? Eu não tinha associado que eu sinto frio o tempo todo enquanto eu tô lendo. Não tinha. Eu tinha percebido que eu não sentia quentinhos. Porque o autor, ele é de Barcelona, né? E ele faz essa homenagem à cidade de Barcelona. Barcelona até como uma personagem da história, né? Sim, Você acho que é o sente principal ela personagem da série. É a cidade, né? O labirinto, a gente né? sente lá nessa Barcelona que não existe mais. Porque Barcelona nessa época não era turística como é hoje, né? Era um lugar de se viver. E tá debaixo de uma ditadura, debaixo da corrupção, de tantas questões complicadas que a gente vê no livro. Ele decide ambientar a história nessa época de propósito, porque combina com o clima da época, né? Não só o clima atmosférico, mas também o clima político da época que a gente vivencia. E a gente que, quando conhece um pouquinho mais da história da Espanha, sente ainda mais a força do livro, né? De como as intrigas políticas estavam entrelaçadas com a história dos personagens, né? A Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial, a ascensão de Franco, a ditadura de Franco, a ditadura de Franco por tantos anos, né? Que aconteceu aqui. Os rebeldes, né? As conspirações. Intrigas entre famílias, conspirações. E uma coisa interessante é que, assim, os personagens são fictícios, mas todo esse pano de fundo realmente aconteceu, Sim. né, amor? Inclusive a questão das crianças, que a gente não vai mencionar agora, mas é um fato histórico da Espanha. Isso que aconteceu. O Zafón escreve tão bem que no final... Ele escreve muito bem mesmo. Ele meio que coloca um personagem pra ser o autor da série toda. Sim. É meio que isso. E olha, se alguém me dissesse no final de que ele só contou uma história verídica mudando o nome dos personagens, eu comprava. Acreditaria, né? Porque é muito, com certeza. é muito Precisamos real. investigar a história desse cara pra ver se ele existiu mesmo, né? Que era, de repente, alguma coisa a ver com a família ou com os conhecidos do próprio Zafón ali, o Zafón sendo talvez o A Daniel, conspiração, ou o Ferminho, ou alguma coisa Sim. assim. Deixa eu ler uma parte que vai apresentar pra quem não conhece ainda essa história com frases que estão no próprio livro, que é quando esse suposto autor está decidindo escrever esse livro, ele faz um resumo do que seriam esses 4 livros. E eu quero ler pra vocês aqui que eu separei. Isso tá no livro de Julia, Tá, Paulinho? tá Eu tava no tentando final. achar isso aí.
Então eu gostaria de ler aqui como ele apresenta a ideia dos livros que ele iria escrever, uma super metalinguagem que a gente encontra aqui e fica, cara, esse cara é genial. Ele apresentando então para uma outra pessoa o que ele queria colocar nos livros. Segundo o meu plano infalível, o primeiro volume se centraria na história de um leitor e de como, em seus anos de juventude, ele descobriria o mundo dos livros e, por extensão, a vida por intermédio de um romance enigmático escrito por um autor desconhecido que escondia um mistério sem fim. Tudo isso daria ensejo para construir um romance que combinasse todos os gêneros que existiam e não existiam. Esse, então, é o que a gente leu, A Sombra do Vento, o primeiro livro. O segundo volume, embebido em um travo mórbido e sinistro que pretendia fazer cócegas nos leitores de bons costumes, relataria as macabras peripécias vitais de um romancista maldito, cortesia de David Martin, que plasmaria em primeira pessoa como perdia a razão e nos arrastaria na descida aos infernos de sua loucura até se tornar um narrador menos confiável que o Príncipe dos Infernos, que aliás também passaria por suas páginas. Ou talvez não, porque tudo era um jogo no qual seria o leitor quem teria que completar o quebra-cabeça e decidir que livro estava lendo. O segundo é O Jogo do Anjo, né? O terceiro volume, caso o leitor tivesse sobrevivido aos dois primeiros sem optar por subir em outro bonde rumo aos finais felizes, nos resgataria momentaneamente do inferno e nos ofereceria a história de um personagem, o personagem por excelência e voz da consciência oficial da história, ou seja, Fermín Romero de Torres. Seu relato nos mostraria em tom picaresco como ele havia se tornado quem era e suas muitas desventuras nos anos mais pesados do século revelariam as linhas que interligavam todas as partes do labirinto. Esse então é o Prisioneiro do Céu. E a quarta parte, que é o que a gente acabou de ler, O Labirinto dos Espíritos, virulentamente forte e condimentada com os perfumes de todas as anteriores, nos levaria finalmente ao centro do mistério e nos revelaria todos os enigmas por intermédio do anjo favorito das trevas, Alicia Gris. A saga conteria vilões e heróis e 1000 túneis através dos quais o leitor poderia explorar uma trama caleidoscópica semelhante à miragem de perspectivas que eu tinha descoberto com meu pai no coração do cemitério dos livros esquecidos. Cara, a hora que eu comecei a ler isso, eu falei, esse safado é um vigarista, né, cara? Que a gente vê que esse personagem tem uma vida muito parecida com ele. Se a gente olha pra história do Zafón, ele era um cara apaixonado por livros, apaixonado pela escrita, mas teve que se aventurar pela publicidade pra poder ganhar a vida. Então teve que fazer propagandas de tudo que é tipo, propagandas políticas, trabalhar em empresas e tal, e a gente vê isso sendo refletido no personagem que ele tá apresentando aqui durante toda a história. É impressionante isso. É muito bem escrito, gente. Olha, eu confesso assim, eu gostei muito de ter lido e eu gostei bastante, assim, das histórias. Teve coisa que eu fiquei, gente, que delícia, que legal e tudo ele. Mas eu percebi que teve um padrão em todos os livros que a gente falou no Jogo do Anjo. Vocês comentaram na Sombra do Vento, porque eu não participei da gravação, e a gente falou do Prisioneiro do Céu, e aqui no Labirinto do Espírito repete o mesmo padrão, que é assim, a gente começa lendo, no começo a gente não tá tão, pelo menos por mim, né? Cara, não tá tão dentro da história. É difícil engajar com a protagonista no começo. Sabe? Mas aí depois você precisa ter um tempo. É tipo um vinho mesmo. Tem que esperar e aí ele oxigenar e aí você vai desfrutar do sabor dele mesmo, sabe? Mas quando você toma e sente o sabor, você fala, cara, que genial. Então, todo livro você tem que ler, todos. E pra mim, o Labirinto do Espírito foi assim também. No começo eu li e ficava, tá, vamos lá, né? Vamos encarar essa história. A questão do Labirinto dos Espíritos é que a gente tava muito engajado nas histórias anteriores e queria ver elas continuando. Aí de repente, um personagem você vê assim, que personagem é esse? Né? Por que eu me importo com ele, né? O que vai agregar? Pra mim foi diferente, viu? Então, mas assim, você demora, pra mim foi isso. Eu demorei pra gostar, mas depois eu gostei muito. Aí eu falei, cara, terminei o ponto numa história muito legal. Aí a vida que segue, né? Tem que cozinhar, fazer comida, levar filho, não sei o que. Aí pegava o livro de novo pra ler. Quando eu pegava o livro pra ler de novo, eu falava, ai, não, tá arrastado de novo. E aí depois ficava bom. Então, pra mim, todas as vezes, todas não, mas quase todas as vezes que eu voltava pro livro, eu demorava pra engrenar, mas depois ia com força, Isso sabe? A gente falou na análise do primeiro livro. Sim, a gente foi unânime em concordar que
Zafon, você não pode ler de partinhas. Você não pode ler um capítulozinho aqui. Isso. Você não pode, assim, no intervalo, sentei no vaso sanitário e vou ler um pouquinho do livro aqui. Não dá, cara. Você tem que separar, sei lá, pelo menos meia hora, 40 minutos a uma hora, pra você mergulhar naquela Barcelona e sentir o frio e tá junto lá. Aí você chega num ponto que você não consegue parar. Esse é o talento viciante do Zafon, né? Quando ele te engata na história, você fala, cara, eu preciso saber o que vai acontecer. Essa história é minha, eu faço parte dela, eu tô nesse ambiente e quero ir a fundo nela, né? A minha experiência foi um pouco diferente, Idri. Porque assim, o livro começa com o livro de Daniel. É curtíssimo esse capítulo, mas é o começo. E pra mim já cativa porque ele traz os personagens que eu conheço. Sim. Você já vê aquele núcleo familiar do Daniel, da Bea, ou Bea, sei lá como vocês... Na livraria, lá É, e tal, aquela com coisa, filho, a criancinha pequena e tudo mais, o Julian e tal. E aí depois ele muda totalmente e joga, aí sim, apresenta um personagem novo, mas com o Firmin dentro da história. E essa parte, apesar de ser assim, eu não sei quem é essa aí, é muito forte. Porque é aquela coisa das bombas caindo na época da guerra e tudo mais. Pra mim já me tirou o fôlego aquele trecho ali. E eu falei, cara, tudo bem, não conheço esse personagem, mas enfim, é um livro de quase 1000 páginas aí, né? Tem que ter coisa... carne nova, sabe? E eu comprei muito a ideia, essa emoção que o Firmin sente por uma personagem nova, uma criança, e aí você fica, e aí, morreu, não morreu? E de repente ela é quase morta e ela é socorrida dentro do próprio cemitério. Eu falei, putz, eu preciso continuar, sabe? É que eu tive essa sensação de... se apaixonar pelos personagens, a dificuldade que eu tive foi nesse último agora. Eu demorei pra, como o Paulinho fala, me importar com a protagonista, né? Foi mais quando ela começou a mostrar o lado mais... o lado quebrado dela, assim, aquela pessoa tão dura, tão fria, e eu comecei a ver um pouco mais essas facetas mais frágeis. Não me convenceu, não. Eu acho que a única hora que eu gostei dela foi num momento específico e ela já tinha... Mas você não gostou dela como pessoa ou como personagem? Não, personagem ela super bem... Não, ela super bem escrita. Isso é inegável. Ela é o contraponto da Bea, né? Claramente, até assim, cor de cabelo pra mim é o contrário uma da outra, sabe? Tudo. Eu tava lendo o livro e comentando com a Jennifer no particular. Falei, Ju, eu preciso perguntar pra você gostou da Alicia Gris? E ela não. Eu falei, eu também não! Nossa, eu achei fantástico. Aí nós duas Eu falando gostei, mal, é porque sabe, vocês são mulheres, particular. então. Porque eu achei ela genial. Então cumpre o objetivo dela, que é fazer homens caírem aos pés dela e fazer tudo que ela quer. Não quer, isso que é a questão. Os homens caem, mas ela tá se lixando pra isso. Ela cara, é aquela personagem... Não tá não. Sabe por quê? Ela usa. É isso só pra o mim que foi. Fernandito que ela faz isso. Não, ela usou. E o outro cara lá do... Ela usou toda a beleza, poder de sedução dela pra várias coisas. Pra conseguir informação, pra entrar nos lugares, pra falar com o garçom, pra falar aquilo, então... Não é porque ela tá buscando ser amada, é porque ela sabe que funciona mas e ela é porque ela pragmática. Não, eu o sei, poder de exatamente sedução por dela, isso. sabe? Ela tá buscando ser amada. Gente, Ela mas antes que a gente tá um pouco perca se nossos ouvintes e assistentes... Deixa nós falar, deixa a gente falar mal da Alicia Gris. Tem gente que tá aqui e ainda não sabe do que é esse livro, então a gente tem que tá deixar certo, isso um pouquinho tá mais certo. pra frente. Mas é importante dizer que esse quarto livro, ele amarra o labirinto todo e a gente entende tudo. E é muito interessante que os leitores não sabiam que viria esse quarto livro. Achava que tinha terminado no terceiro, fim legal e tal, mas, tipo, muita coisa aberta que a gente... Quando a gente teve contato com a série, já sabia que eram 4 livros. Os leitores estavam lá, 3 livros, beleza e tal. O autor sempre foi muito reservado, não dava muita entrevista, não, enfim, né? Como autores excêntricos, até tem entrevistas dele que a gente pode achar. Mas ele não tinha anunciado esse livro ainda e ninguém sabia direito se viria esse quarto livro. Aí vem esse quarto livro e amarra tudo. E a genialidade dele é usar esse novo personagem pra amarrar tudo. Porque essa Alicia que a gente já falou aqui é o que vai começar uma investigação pra tentar descobrir uma parte do que tinha acontecido lá, não tudo que a gente tinha dúvida, mas por causa da investigação dessa parte, ela começa a descobrir outras coisas que vai nos conectando com as histórias anteriores e por isso que ela é muito importante. Então, assim, como pessoa, ela pode ter suas decisões escusas, pode tomar atitudes que a gente questionaria e como todos os personagens, acho que o Zafon, né, tem essas... São muito humanos, né, e tem seus lados negros, também seus esqueletos nos armários, mas ela é uma personagem muito bem escrita.
escrita. Então, como personagem, ou como elemento da narrativa, pra mim, ela é irretocável. Porque ela não é uma heroína exatamente, né? Ela é meio que uma antagonista que você torce pra ela. Eu acho que ela é tão bem escrita, assim, todos os personagens são muito bem escritos, mas eu acho que ela é tão bem escrita a ponto que eu não questiono nenhuma atitude dela. Porque tudo que ela faz não me surpreende. Ela, né? Não me surpreende no sentido... Claro que ela faria isso, porque ela é tão bem escrita, ela é tão redondinha, assim, no sentido de linha, foi proposto pelo Zafón. Tudo que ela fez, eu falei assim, não, claro que ela faria isso. Ela é isso, ela faz isso. Mas ela percebe que ela é um produto do meio e ela se incomoda com isso e ela sonha por uma vida comum que ela sabe que nunca vai poder ter. É muito legal isso. É muito legal. Dá uma dó dela, dá uma exatamente. Pena, um carinho. Eu fiquei com vontade de falar de Jesus pra ela, de verdade. Pra vários personagens. Eu não tive muita dó dela não, Ju. Eu tive no sentido assim, ó, só e vocês falam que eu sou coração peludo. Vamos falar de Jesus Padre. Então. Eu queria falar muito de Jesus pra ela. E pra vários personagens. Cara, Jesus é a salvação. Tipo, você precisa de Cristo. E pena que você não existe pra poder falar de Jesus pra você. Porque, tipo, isso, ele que daria a solução pra tua vida. E é só Jesus que daria conta dela também. Inclusive, assim, só adiantando, pulando um pouco na história, o que eu gostei bastante foi de que ela sumiu depois um pouco, sabe? Porque, pra mim, ela foi um personagem necessário pra conectar todos os fios e tal, da história dos labirintos aí e tal. E aí depois, quando ela deixou de ser necessária, ela sumiu na história. E isso foi bom, sabe? Foi uma decisão boa do Zafón mesmo. Ela sumiu, ela foi retirada. O livro não era sobre ela também, né? Por mais que ela continuou viva na presença de muitas pessoas, tanto que ela foi citada, mandou cartinha e tal, não sei o que tem, mas acabou, ela saiu, sabe? Mas tadinha, eu fiquei com tanta dó, ela é uma pessoa muito tóxica, André. Ela é muito tóxica, velho. Mas o que você falou, Ju, de ela ser coerente com o personagem que estava sendo escrito pra ela, isso é o trunfo dos grandes autores pra mim. Quando você vê uma fala, você vê um comportamento, fala só esse personagem poderia ter feito isso porque ele foi escrito assim, ele foi construído assim. O Fermin é o maior exemplo, né? Ele entra em cena com o seu vocabulário incrível, né? De proparoxítonas. Eu me lembro do Visconde de Sabugosa quando tá com ele, sabe? A gente acontece várias coisas e o Fermin, o Daniel e a galerinha da antiga, né? Eles demoram um pouquinho pra aparecer. Mas eu lembro da sensação de sorrir na hora que o Fermin começa a falar. Então eu falei assim, nossa, ele não precisava disso. Que saudade desse cara. Tipo assim, ai que delícia. Meu amigo voltou. Que bom que ele entrou. Meu amigo ele voltou. Sabe um exercício legal que eu fiz, Ju? Depois que eu terminei o livro, eu pedi pra IA construir uma ilustração de cada um dos personagens principais, baseado nas características dele do livro. Cara, ficou muito legal. Nossa, depois ficou longe do que eu tinha pensado, mas eu falei, podia ser isso aí, olha, realmente tem uns negócios. Porque só existe na nossa cabeça. Não, e tem alguns personagens que tem muito bem a descrição, mas outros não tem muito bem a descrição. Inclusive, a maioria não tem a descrição. Ele descreve assim, é gordo, magrelo, mas ele não fica descrevendo forte, muita coisa, né? Tipo, agora, olha o que aconteceu comigo, porque eu escutei, eu fui tudo no audiolivro, porque eu tava no Brasil... Mas você não leu, tô brincando. Na verdade, eu comecei... Você considera que você leu os 4 livros, então? Eu considero. Claro que eu considero. Eu comecei a ler no Kindle e depois eu passei pro audiolivro. Aí, cara, era muito estranho, porque o narrador... Você não chegou a ouvir também, Paulinho? Eu ouvi boas partes, sim. Em espanhol. O narrador é, assim, incrível, porque ele faz muitas vozes diferentes. É o mesmo cara, né? É o mesmo ele cara. Interpreta a leitura. Interpreta a leitura com vozes diferentes. E o Fermin tem a voz dele, cara, que é só a voz dele. Só que aí o que acontecia comigo era o seguinte, essa voz não tá encaixando com a imagem que eu tinha do Fermin. E aí, os personagens iam meio mudando de cara, assim, conforme eu ia escutando a voz que o cara tava interpretando. Muito louco, muito louco. E com relação à coerência de personagem, eu vou advogar aqui, já vou criar uma polêmica. Ju, vem comigo na polêmica.
sem spoiler, né? Não, é sem spoiler. É sem spoiler, mas já vou encarar aqui uma polêmica com você. Eu gostei, igual a Ju falou, né? A gente esperava toda a atitude da Alicia Gris, porque ela é um personagem muito bem desenhado, a gente já sabia quem ela era. E o Firmin também é a mesma coisa, o Daniel Semper, todo mundo ali tinha a Bea. Cara, a Bea. Várias partes eu falava, eu sei que a Bea vai fazer isso, porque ela é essa mulher, sabe? Eu sei já de quem você vai falar. Agora, Isabela Semperi, vamos lá. Mexeu com a queridinha da Dri. Não. Eu não O sei. Zafon, Eu não sei, sabe por quê? perdeu a mão. Se você ouvir os nossos primeiros episódios, que é onde está a Eu nossa ouvi. alma, você ouviu os 3? Ouvi Que a gente discutiu essa questão e ficou na dúvida? e que a gente ficou na dúvida. Eu Ficou ouvi. na dúvida, então ele deixou aberto, ele não deixou convicto Não, que mas era daquele não, jeito. mas, Não, mas pra não mim, é sobre o acontecimento, é sobre a Isabela. Especificamente exatamente. da Isabela. Construção Porque, de personagem mesmo. Independente do papel, de isso e daquilo outro, de quem é, de quem não é a personalidade da Isabela. Ela, pra mim, ela foi construída, a personalidade dela, no Jogo do Anjo, de uma forma, e aí eu voltei pra Sombra do Vento, lendo junto com o personagem, com o Prisioneiro do Céu. A personalidade dela era a mesma, conforme as pessoas falavam sobre ela, a atitude, tudo isso que tem. Aí aqui chega no Labirinto dos Espíritos, é outra mulher, é outra dissimulado, pessoa. Adri. É igual Não, cara, Capitu. mas é outra. É uma mulher que foi... Cara, que não, destruiu completamente a minha imagem da Isabela. Inclusive, a Isabela era a minha personagem favorita até o Labirinto dos Espíritos. Agora é uma mulher insuportável. Nem gosto dessa mulher mais, mas sabe? ou é 100 ou é 0, né? É 100 ou é 0, já nem gosto dela Existem mais, alguns sabe? Ô, mas tons vai- aí pra discutir A gente também. não contou o livro, né? Não, mas é que realmente, pra mim, estragou. Foi um capítulo que eu li e falei, poxa, Ju, eu tô Mas você acha assim, que eu foi estou uma falha do Zafon? É isso? Ai, cara, eu não sei. Eu achei acho que... tão bom, assim, ela se desenha pra sociedade, pra família, pra todo mundo de um jeito. Mas não sabe aquela condiz mulher que é com muita santinha, coisa só que é do tinha no pouco, Jogo do né? Anjo. Então, eu até falei pra Ju, sabe? Tem Não essa, parecia principalmente uma ser- parte aqui que é... Mais ou menos, porque no Jogo do Anjo, quando ela se coloca lá como aprendiz, ela já demonstra com o Davi Martim muito dessa coisa que ela mesma explica na carta dela aqui. A gente vê que ela é ousada, ela é linguaruda sim, com isso ele é, e tudo linguaruda, mais, e ousada, combina isso sim. com o que ela se apresentou aqui no seu depoimento pré-morte aí, sei lá. Mas eu fiquei com medo de estragar, inclusive, toda a tetralogia pra mim, viu? Porque ela era um personagem Nossa. muito importante. Cara, ela é um fio condutor. Porque o Daniel faz muita coisa do que ele tem que fazer. Eu acho Mas que ela o é o fio Daniel condutor. é Por conta filho da dela. Isabela, eu sei. E ele tem ela como a Ave Maria Não, dos sim, católicos, eu não assim, tô- sabe? eu não Aquela tô- devoção até. Eu não tô julgando como o Daniel traçava a personalidade da mãe dela. O que eu tô falando é o seguinte, que a Isabela, pra mim, ela tinha uma personalidade que eu desenhei ela na minha cabeça a partir do Jogo do Anjo, e o Jogo do Anjo foi o meu primeiro livro que eu li. Então, pra mim, a Isabela é essa pessoa, sabe? E a Isabela tá viva no Jogo do Anjo. É o único livro que ela tá viva. O resto ela não tá viva. Então, pra mim, a Isabela, ela era essa personalidade, ela tinha essa personalidade, ela era essa pessoa, esse personagem muito bem escrito. Todos os outros livros, e ela é um fio condutor de toda a tetralogia. Sim, Eu acho que ela até é mais que o fundamental. cemitério, porque o Daniel Semper, que é o filho dela, quer saber o que aconteceu com ela, vai Gente, atrás dos isso não é um culpados, monte de spoiler, porque o coisa. livro A Sombra do Vento começa com isso, é a o primeira Daniel coisa. tentando lembrar o rosto da mãe. Da mãe. Então, isso- assim, todos os 4 livros, a figura da Isabela tá lá porque ela é o hilo condutor. Mas ela é o fio idolatrada condutor. pelo Daniel, ela é idolatrada pelo marido dela, o senhor Semper. Ela é apresentada lá no A própria Alicia Gris Jogo do idolatrava Anjo. ela também, então. né? Mas Davi aí Martim. O Firmin, o a Davi Alice, eu acho Martim. que mais do que idolatrava, eu acho que ela entendia a Isabela. Porque ela é a primeira que vai ler a carta e tudo mais. Então, aí eu fiquei com medo de estragar o resto dos livros pra mim. De verdade. Não, Pra mim mas foi também assim, quando eu ela só vi aparece o na outro sombra lado dela. É, Vi o outro mas lado quando ela dela aparece que eu no não Jogo do conhecia. Anjo, Cara, mas Dri, André, pra mim é outra pessoa. E pra Ju também. É isso que eu fiquei. Porque A eu Ju tá falei. quietinha, ó. Não, mas eu concordo com a Dri, porque não é uma questão assim, de não. Deixa eu reformular. Eu concordo porque dá a entender que ela faz tudo que ela faz no Jogo do Anjo, e todas as atitudes dela parece ser por uma personalidade específica. E daí quando vai pra carta, parece que é outra motivação.
Tipo, é meio que... essa Parece sensação outra que eu tive, mulher, né? outra pessoa. Então, assim, ela tem aquelas motivações, ela é destemida, ela é bocadura, ela é tudo aquilo do jogo do anjo. Só que quando chega na carta dela, ela fala assim, gente, mas aquela mulher parece assim... Mas é porque ela tava, Pra mim, que ela foi, pra morrer ela foi ali. empobrecida. Ela é o jeito dela Esse é o falar, negócio, abrir sabe? o coração e finalmente mostrar quem ela é. Coisa que todos nós, a gente esconde as partes ruins nossas pra todo mundo. Ali ela desnudou. Inclusive ela esperava que ninguém... Eu não entendo isso, né? Alguém escreve um diário pra ninguém ler. Pra ninguém ler. Mas enfim... Ela Pode começa ser o diário, também. estou escrevendo, Tirando isso, eu né? tenho certeza que ninguém vai ler essas páginas. É, porque mas aí, era assim, o jeito o dela. mundo Mas inteiro eu acho que então talvez seja mais uma decepção com ela. Eu acho que, ela tipo, foi acho que eu esperava exorcizar uma os próprios demônios ali no diário. Cara, sabe? mas Ela a se gente que é mostrou nua e mulher, crua. a gente que é mulher, porque assim, ó, tô vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nós somos 5 pessoas gravando podcast. Das 5, 2 são mulheres e as 2 não gostaram. E por quê? Porque pra mim, no jogo do anjo, a Isabela era uma mulher muito destemida, desbocada, enfrentava, batia a boca com a E galera. à frente então, do tempo ela dela, era né? Essa forte, sensação que à frente do tempo dela. E no Labirinto do Céu, ela foi reduzida a uma paixonite, que ela fez tudo por paixonite, por causa de homem. Eu falei, não, gente, não dá. E lembrando que Zafon era um homem também, né? Então ele Aí juntou tudo isso. E também, assim, a gente já ouviu muitos discursos machistas, um monte de coisa. E aí, por isso que me incomodou. Porque a Alicia Gris era uma personalidade forte, era uma mulher muito boa, muito interessante e tal. Mas ela usava do seu corpo pra favorecer, sabe? Usava da sua beleza. Então, foi por isso, entre essas outras, respondendo o Tan, quando a gente terminou de ler o livro, o Tan perguntou, e aí, Dri, qual que é a sua lista, sua ordem de preferência? Por isso que, pra mim, o Labirinto dos Espíritos ficou em último lugar. Em último? Em último lugar. Caramba. Ficou em último lugar, por isso. Tá bom, não, pra mim, enfim. Eu prefiro falar os A gente melhores. pode fazer essa lista no final do episódio, né? Mas você já sabe qual que é o meu último lugar. Mas antes da gente ir pros spoilers, veredito final da experiência de leitura, quem gostaria de começar? Eu vou fazer uma coisa que eu não tô considerando esse livro, tô considerando a série, tá bom? Tá. É isso que eu ia falar, acho que eu não consigo fazer só do livro. Eu li poucas séries completas, nem o Harry Potter eu li completo ainda. E eu vou colocar na mesma prateleira, e eu não consigo dizer se é melhor ou pior, é muito diferente estilo literário e tudo, mas eu coloco na mesma prateleira do Senhor dos Anéis. É isso. Olha, palavras Uau, fortes, hein? sério. Caramba. Aham. É isso. Mas eu termino ela com a mesma sensação. De que assim, cara... o cara morreu, né, mano? E agora? Ele não vai mais escrever sobre isso. O Tolkien é a mesma coisa. Eu sei, tem muitas outras coisas do Tolkien pra ler. E tem outras coisas, não muitas, mas tem outras coisas do Zafon pra ler. De literatura adulta é mais essa mesmo. E os contos que ele lança desse mesmo universo. Mas antes ele tinha lançado 4 livros infanto-juvenis. Mas você pode ler tranquilo, porque eu acho que ele não tinha uma noção do que era infanto-juvenil, não. Talvez não é uma parte fantasiosa. É bem bom. Inclusive o Daniel, meu filho, a sala de aula tá lendo um conto do Zafon. É muito engraçado, né, amor? Um livro do Zafon. Aí todo dia na aula eles pegam o livro e vão ler juntos. Em voz Eu fico alta. triste porque eu não vou conseguir ler O Senhor dos Anéis pela primeira vez de novo. E eu não vou conseguir ler Zafon pela primeira vez de novo, sabe? Sim. Eu preciso encontrar o próximo. Mas é bom que sempre tem, né, cara? O bom é que então. Cara, o bom mas também é que eu olha, esqueço as coisas. Talvez eu vá ler isso daqui 15, 20 anos E e, vai ser eu de vou lembrar novo, muito né? pouco. É Eu sempre acho que vai ser pela possível. primeira E é uma vez. experiência extremamente válida você Você pegar fez isso, daqui. né, Ju? Eu li, acho que talvez eu li muito cedo, avaliando. Eu falei assim, como minha mãe me comprou um livro desse aos 14 anos, Como o que você não Sombra se do perdeu, Vento, né? no caso, né? Eu falei, como que... Mas eu acho que ela confiava muito na educação que ela me dava, né? Mas assim, eu comecei essa saga, meu Deus, mais de 15 anos atrás, e terminei agora, depois de ler, e me acompanhou a vida. Então eu fui desse grupo de leitores que leu os 3 primeiros e não sabia que ia ter mais um. Foi lançado em 2016, eu tava com 22 quando lançou. E como foi, tipo assim, nossa, que bom que não acabou, que bom que tem mais um pouquinho dele pra gente ler e entender. Fui ler agora com o pessoal, mas eu sinto que eu essa é a evolui primeira muito vez. como leitora. Esse foi a primeira vez, esse eu não tinha lido. Legal. Mas assim, eu sinto que eu evolui como leitora, assim,
absurdamente. O vocabulário, são personagem, meu nível de preferência melhorou. Até comentei no off aqui que eu tentei ler uma outra coisa, não consegui. Então estou lendo Tolkien. Ressaca Uma outra coisa Zafon, ruim, né? Só pra ficar claro. A minha cura pra ressaca do final do livro tá sendo Senhor dos Anéis. Você tem uma ideia do nível? Eu não consegui passar o nível. Eu não consegui pegar outra coisa mais suave pra ler. Ô Ju, você falou do vocabulário, é muito interessante porque os próprios espanhóis acham ele erudito demais em seu vocabulário. E a gente lendo em espanhol não achou difícil. Pelo simples fato de que as palavras difíceis dele são relativas ao português. Então tem palavras que eu falo, nossa, tem essa palavra em espanhol? Porque é uma palavra cotidiana do Brasil. É como se fosse um espanhol arcaico que é atual no português. Exatamente. E pra ele soa difícil. Quando a gente chegou aqui na Espanha, a gente usava muitas palavras do português pra tentar explicar algumas coisas. As pessoas falavam assim, ó, é interessante, você fala bem espanhol, mas você usa algumas palavras antigas que a gente não usa mais. Eu falei, então é do português, sabe? Porque o português veio do galego e o espanhol veio do galego. Então a raiz é a mesma, né, que veio do latim. Aí tinha palavras no livro que eu falava, caramba, tem essa palavra em espanhol, eu não sabia. E era português purinho, sabe? Por exemplo, só uma bobeira aqui. Pesquisador, em espanhol, é investigador. Então, quando você tá pesquisando, você tá investigando. Se você faz uma pesquisa na universidade, é uma investigação. É uma investigação. Então, assim, eles não conhecem a palavra pesquisa, pesquisação, pesquisação não existe, né? Eles não conhecem a palavra pesquisador. A gente tem um amigo que mora em Jaén e ele é pesquisador da Universidade de Jaén. E aí, algumas vezes eu falei que ele era pesquisador, as pessoas, o quê? Eu falei, não, é investigador. Ele faz uma investigação. E aí, no livro do Zafon, tem ele usa pesquisa. Em suas pesquisas, ela chegou a tal conclusão. Eu falei, caramba, existe essa palavra aí. E eles não que legal. E aí então isso foi difícil pro... Sim, que essas palavras são difíceis pra eles. É complicado. Pra eles, Eu faço parte, né, eu já falei várias vezes no podcast, do grupo de inglês, né? E o grupo de inglês é um grupo mais, não sei se erudito, mas eles são bem especiais, assim, sabe? São pessoas que querem buscar um novo idioma, que querem abrir a cosmovisão da cabeça deles, quer conhecer mais sobre outros mundos, outros povos e tal. São pessoas mais velhas também, né? São pessoas mais velhas, são pessoas assim, maduras. Tem muitos aposentados, tem um cara que ele é médico urologista aposentado e tá na minha turma de inglês, né? Então é muito engraçado. Então eles têm clube de leitura, eles estão enchendo a vida deles com coisas e o inglês é uma das coisas. Então tem uma senhora, a Mari Carmen, que ela faz parte de clube de leituras, vários clubes de leituras. E ela sabe que eu gosto de ler também, ela sempre pergunta, e aí, o que você tá lendo agora? Aí quando eu falei que eu tava lendo O Labirinto dos Espíritos, aí ela falou, esse é o último do Zafon, né? Eu falei, é. Ela falou assim, sabe que aqui o povo não gosta muito de ler Zafon. O Zafon, ele é muito conhecido, mas, eu já até falei isso em outros programas, A Sombra do Vento é meio que empurrada muito cedo pra eles. Então, igual a Ju falou, não sei se minha mãe é louca, com 14 anos passou Sombra do Vento, mas aqui é com 14 anos também. Geralmente é no bachillerato. Mas ela foi por ignorância, ela não sabia. Ela gostou da capa e deu. Mas eu acho que é tão polêmico quanto quando nós somos introduzidos a Moreninha, Senhora, não, a Moreninha é leve, sabe? A Moreninha é leve. Não, Senhora é leve também. Não, eu li esses dois, eu lembro, não, Senhora... Eu acho que é mais o Cortiço do Aloysio de Azevedo, por exemplo, sabe? Que são livros, assim, mais pesados pra idade, que a gente fica meio traumatizado por um tempo com literatura brasileira por causa disso, né? Sim. Parece que é muito chato, muito pesado, um vocabulário que a gente não usa mais. E é muito isso. Aí a maioria das pessoas da minha sala, eu perguntei, mas vocês já leram? E a grande maioria tinha lido só o Jogo do Anjo, não, A Sombra do Vento, não tem vontade de ler de novo e leram porque foi obrigado na escola. Sabe? Totalmente diferente. Eu falei, Mari Carmen, mas vocês têm um grupo de estudo de livro, por que vocês não pegam pra ler o livro e tal? E aí eles pegam outros livros pra ler, sabe? Mas, não dá pra dizer que não é conhecido. O livro A Sombra do Vento é o segundo livro mais vendido na história da Espanha, não, aqui só atrás do Dom Quixote. Todo mundo conhece. Então, assim, pode ser que tenha sido vendido e nem todo mundo tenha lido, mas que vendeu, sabe? Eu não sei se você chegou a perguntar pra alguém aí, André, em Cáceres. É a mesma coisa, eles conhecem, mas eu acho que das pessoas com quem eu falei, só A Sombra do Vento mesmo. Eles leram. Sabe que tem outros, mas não leram. E eu, tipo assim, você tem que ler, é muito bom. Não, e eu falei, gente, o Jogo do Anjo é incrível, vocês têm que ler o Jogo do Anjo, é muito bom e tal, né? Na época que eu tava lendo. A pessoa lê o primeiro e não fica empolgada de continuar? Que coisa doida. Porque o primeiro tem uma história em si, né? Mas o Zafon fala que a história independente é fechada, o Zafon fez uma propaganda negativa dele, gente. Não, a propaganda dele foi para as pessoas que não leram o primeiro e compraram o segundo. Mas mesmo nós, sei lá, você leu o Dom Casmurro ou você leu entendi. Dos vermes que comeu a coisa lá? Memórias
Póstumas. Memórias Póstumas. Cara, tão legal, deixa eu ler mais esse Outro autor. desse Nem é a autor, mesma né? história, sabe? Aham, sim. É verdade, entendi. Mas André, e pra você, como é que foi? Assim, é muito subjetivo, né? Mas assim, eu fiquei apaixonado pela forma que ele escreve. Eu falei no outro episódio, a poesia que ele coloca na construção das frases, nas descrições. Ele faz muita descrição do clima, né? Do tempo, de uma nuvem que vem serpenteando Sempre meio poético, pelo céu. coisa, né? É muito Sim. poético. Eu São adoro muitas isso, assim. frases Isso me... marcantes, cara, de descrição mesmo, de metáforas, de É, ambiente. Você fala, como que ele achou essas palavras pra descrever uma coisa tão E trivial? é né? engraçado que quando vai pra voz do Firmin, né? Quando é o Firmin que fala, tipo, ele tá aqui, já tá alto, mas é quando o Firmin vai falar, consegue subir mais um pouquinho o nível, né? Tipo, E não perde a gente, né? A gente não fala, Não. nossa, que linguagem Não, e a gente estranha, que arrogante, embarca, né? é. Tem até uma brincadeira com isso, né? Porque o Firmin fala uma coisa assim, muito rebuscada, muito... Aí o Daniel fala, não, fala mais simples, vai mais rápido que eu tô com pressa. Essa é muito boa, essa parte do livro é muito bom. Em espanhol é assim, háblame em cristiano, né? Que é uma expressão daqui, assim, para de falar grego, né? E fala uma língua que eu entendo, né? Deixa eu ver se eu acho. aqui. quando ele vai falar com o Fernandito, e o Fernandito, tipo, ele fala com o Fernandito, e o Fernandito não entende, depois você tá te faltando leitura. Gente, O Fernandito não entende o que ele fala. Que dó, né? O duro que o André tava dando a opinião dele. Mas isso é muito legal, porque você percebe que o Zafón é muito apaixonado por leitura, por livro. E a ideia do cemitério dos livros esquecidos é exatamente isso. Você vai pro cemitério e você é obrigado a cuidar de uma obra para que ela não morra. Então, tipo, é um grito para todo mundo. Gente, vocês precisam fazer com que os livros não morram. Então, vocês têm que estudar, têm que ir atrás dele e tal. E aí, esse diálogo do Fernandito é muito isso. Gente, esse menino precisa ler mais, por favor, né? No finalzinho, o Julian tá conversando com o Fermin, e aí o Julian fala, isso é apocalíptico. E aí eu, lustrando uma palavra que tinha aprendido com Firmin, cuja menção sempre me rendia umas sugos. Assim é que eu gosto, dizia Firmin. Enquanto houver garotos de fralda sabendo empregar proparoxítonos, haverá esperança. Essa frase eu tava procurando aqui, cara. É eu demais, tava digitando né, aqui cara? proparoxítono. Em Demais. espanhol é esdrújulas, né? E eu gosto também de palavras proparoxítonas, né? E às vezes a gente parece um pouco pedante, né? De ficar usando certas palavras, porque o vocabulário coloquial é muito mais simples, né? E eu me identifiquei muito com o Firmino e com o Zafón por causa disso. Esse livro, acho que no anterior, a gente tinha falado nisso no episódio, a gente sentiu o cemitério meio deixadinho de lado, né? Ele tem uma... Ele demora a aparecer, mas né? ele demora. Ele parece Só que cara, esse aqui... aí você fala, legal, e aí você fica, cadê? Depois- Cadê? Só que esse livro, por mais o cemitério logo de cara já acontece aquilo lá com a nossa protagonista, né, e tudo mais. E por mais que o cemitério em si demore um pouquinho pra aparecer, a temática do livro, ela tá presente o tempo todo. Então a protagonista lê muito, você vê que é o refúgio dela, e você vê uma importância muito mais grande dos livros, assim. Você vê que ele parece que voltou aquela paixão do Zafón pelo livro. E ele consegue descrever com mais intensidade isso. Agora, só pra terminar a minha perspectiva, outra coisa genial que eu achei, todo mundo concordaria com isso, é a arquitetura do livro, assim, a forma que ele... Porque você vai indo e aquela coisa vai entremeando, vai embolando, depois ele vai desembolando, você fala, cara, que... Pra mim a palavra é essa, pra usar uma proparoxítona, uma coisa arquitetônica, né? É proparoxítona, né? Sim. Uma coisa arquitetônica, assim, muito bem construída, muito bem alinhavada, assim, né? E até me dava a sensação, em alguns momentos, de perder coisas, né? Porque, assim, ele resgata um negócio lá de trás, um personagem que veio, que apareceu, cruzou, de repente ele volta e você fala, gente, pera, quem é esse cara mesmo? E muito detalhe, muita coisa, uma história muito rica, muito densa, muito Tudo densa. bem que E eu nasceu achei da cabeça genial. dele, cara, mas se ele lembrar todos esses meandros, é muito complexo. É muito. Com certeza. Imagina ele as tinha um anotações esquema, cara. dele. Eu fico imaginando aqueles quadros de filme assim, ó, cheio de lã, conectando os pontos e tal, Sim. porque esse personagem é daqui, dessa data aqui, pra não se perder aqui, porque ele viaja em múltiplos personagens e em datas também, que no último episódio a gente ficou questionando será que ele se equivocou na data? Isso não podia ter acontecido nesse momento aqui. Eu não cheguei a investigar, mas eu tenho certeza que quem tava errado era Parece a gente. tudo certo, né? A gente que tava errado, não ele. Ele fez tudo certinho, porque ele é de um nível de detalhes tão específicos que ele
não podia errar numa data, cara. Não E nesse tinha livro como. embola no mesmo espaço-tempo de data, viu? Na parte lá. Mas realmente eu acho que a gente que tava errado. A gente que se perde. Se tem alguém errado, sou eu. Mas é isso, eu recomendo. É um livro pra ler de sentar pra ler, anotar nomes, anotar lugares pra não se Tem perder personagem pra caramba, né? e desfrutar, muito sim. gostosos, né? Desfrutar. É um Tem livro pra você personagens desfrutar. parecidos, né? Sim. Tem 2 investigadores da polícia lá, aí você fala, não, peraí, esse aqui é Isso. esse ou é esse? Esse cara é o bom ou tá Tem tentando 2 ajudar homens ou tá maus, ferrando? né? Eu ia falar, É. gente, apareceu outro homem mau aqui, que é igualzinho o outro, mas é que os 2 fizeram a mesma escola de maldade. Ou os autores malditos também, né? Tem os autores malditos Isso. que vão aparecendo na Então, história. é isso que eu queria dar minha opinião também sobre isso. Eu gostei muito de ler os livros e tal, e eu percebi toda a paixão do Zafón em querer salvar o leitor, assim, gente, leiam, é muito gostoso ler. E é igual vocês falaram na Sombra do Vento, que A Sombra do Vento é um livro escrito pra alguém que gosta de ler, pra um leitor, e aí o Jogo do Anjo é sobre um leitor, né? Mas em todos os livros é um escritor que se conecta com outro escritor. Então eu A até série pedi toda pra é uma Iá... homenagem ao livro, né? A livro, então, eu acho A que é isso. literatura, Eu acho que assim. é uma grande homenagem à literatura e como é rico ler e como é importante pessoas que escrevem e ele incentivando você a escrever. Eu fiquei o tempo todo assim falando, cara, pra quem tem uma vontade de ser escritor e ler esse livro, ele vai querer sair escrevendo, sabe? Porque realmente é um grande incentivo a escritores, Apesar dos né? personagens ficarem desencorajando o tempo todo, né? Ser escritor, né? Esse trabalho é maldito, cara. Não Trabalho vai é nesse maldito. caminho, não. Mas é muito legal, mas é muito... É interessante de ver como que as pessoas conseguem trazer vida pros personagens através do livro. E ele deixa isso muito claro, tanto que todos os personagens, a grande maioria, né, dos personagens do Zafón gostam de ler, tem um livrinho, e ele começa falando do livro do pequenininho, o filhinho dele também, que ele já ele ia lê lá, pro filho. Que ele ia Eles pegar têm uma escondido um livraria, livro. então Tem uma isso é muito livraria. legal. E aí eu pedi pra Iá falar assim, eu pedi pra Iá, descreve pra mim quais são os principais escritores citados na obra do Zafón. Aí ele fala do David Martin, fala do Julian Carax, aí fala do Diego Malarska, que é o Matais. O Matais. O Vitor Matais. Aí tem o Vitor Matais, né? Aí o próprio Maurício Valls, querendo ou não querendo, ele foi um escritor. E aí o Pedro Vidal, que também é um escritor. mas Amei que o foi desfecho usado aí. do Maurício. Ai, Ju do céu! Amei. Que horror! Mas vamos lá, alguém mais quer dar opinião antes da gente ir pros spoilers? Acho que a minha tá no entremeio aí também, pra mim. É uma das coisas mais incríveis que eu li na vida. E a Foi gente muito vê bom que esse é livro. uma obra madura, assim, né? De algo que ele foi desenvolvendo na vida, construindo esse universo na mente e trabalhando e descrevendo de maneira magnífica. Eu amo a maneira como ele descreve, que pra algumas pessoas pode parecer entediante, né? Nossa, quanta descrição. Eu falo, cara, que escolha de palavras. Eu sempre ficava pensando assim, ele tá costurando, assim, ele tá costurando, mas com cada detalhe, cada ponto que ele dá no crochê, ele tá escolhendo com muita delicadeza como colocar fica aquele bonito, ponto. né? É E bonito a mesmo, metáfora do Faz a artesão gente mesmo, ler mais né? devagar pra gente ir É. apreciando. Apreciando. Isso é até uma curiosidade, porque eu comecei com audiolivro e aí eu falei, não, eu tenho que ler mesmo. Esse livro merece as palavras, né? Eu concordo, eu Aí concordo. fui lendo. Eu ia falar assim, talvez seja um livro com um pouquinho mais de experiência, só que mesmo se você não tem experiência de leitura, senta pra ler esse livro e encara como um desafio, que daí sempre tem vindo muito aquela, não sei se vocês conhecem aquele vídeo do Clóvis de Barros, do Bril, tipo, Não, senta não e tenta entender, depois vocês procuram, vale muito a Mas pena. não é difícil de entender também, né, Ju? Não, mas é que assim, eu falo, não Mas eu é, entendo. mas pra quem Sim. não tem o hábito da leitura, talvez seja. Mas encara isso como um desafio pessoal, porque vai valer muito a pena. Você vai sair diferente disso. Por que eu falo? Por conta do Bril lá, do Clóvis de Barros. Depois vocês procuram, digita no YouTube, Bril, Clóvis de Barros. Ele fala assim, como é que um cara escreveu do zero tudo aquilo e você só vai ter que ler e entender. É só isso, você não vai ter que escrever, você só vai ter que ler e entender. E você vai sair muito melhor disso. Então encara como um desafio, porque você vai conseguir, você vai se surpreender com o que você vai se tornar depois disso. E tem muita gente que quando a gente fala que tá lendo um livro desse, a Adri posta no Instagram, o livro que eu terminei de ler, que grossão que é e tal. Verdade. É o tipo de comentário que mais ofende. Eu queria ter tempo pra isso. Ler.
sabe? Como se a gente, assim, não, a gente não faz Nossa, nada da Bri, vida. que livro A gente só grande. Nossa, pode... se eu tivesse tempo, eu leria Como também. Vocês se sobra muito sentem tempo na ofendidos? vida. Eu me sinto ofendida. Eu sinto que a pessoa, assim, eu sinto que a pessoa com tá dó. se ofendendo. Ela não Tá inventando percebe uma isso. desculpa. Então, ela não percebe isso, mas o que passa na minha cabeça, eu falo, se você soubesse o tempo que você Então. tem pra fazer as coisas e não faz. Porque as pessoas olho acham que pra mim, não. as pessoas acham que só vão ler quando tiver um tempo pra fazer nada. Vou sobrar tempo, agora assim, eu não tenho mais nada pra fazer na vida, vou pegar um livro pra Não, ler. e Verdades da ontem, vida, né? ontem eu tava voltando de BlaBlaCar com 2 caras, né? E é engraçado que um é escritor e o outro trabalha com TI, tecnologia de informação. E aí eu conversando com o escritor, eu falei, que legal que você é escritor e tal. Ele falou, eu já escrevi meus livros, só que meus livros não fazem muito sucesso, então eu tenho tô que fazer outra trabalhando com coisa. publicidade agora Ele pra falou, ganhar dinheiro. ele falou, eu continuo escrevendo, mas o que eu mais faço é escrever, eu sou ghostwriter, e também escrevo coisas pra empresa. A empresa fala, escreve aí, eu tô fazendo o site e eu preciso da descrição da minha empresa. Aí eu vou lá, visito a empresa, conheço, falo com o dono, É um e redator, aí eu escrevo... né? Ele é mais um redator. Aí ele escreve a biografia do cara, sabe? Da empresa. Então ele faz muito trampo assim. Aí a gente começou a falar de livros que a gente leu e tal. E ele falou que o livro, ele gosta muito do Senhor dos Anéis. Todo ano ele revisita os 3 livros, porque ele falou que aquilo impulsiona a criatividade nele pra poder escrever outras coisas também. E aí o cara que tava junto com ele falou assim: nossa, vocês dois falando de livro, eu fico pensando, aonde que eu vou arrumar tempo na minha vida pra ler? Porque eu trabalho o dia inteiro, aí quando eu chego à noite, o que eu mais quero é relaxar, assistir uma série ou jogar um pouco de videogame e tal, relaxar, eu não consigo Aí eu pensar que eu vou ler, Pois sabe? E aí eu me senti ofendida de novo. Eu falei, cara, não, é uma escolha que a gente tem que ler, sabe? E isso Não vai é que eu trazer tenho coisa pra tempo gente. de Aí você fala assim, sobra, o que um livro, uma história fictícia que se passa em Barcelona do começo do século passado vai me acrescentar na vida, né? Se você vai pra esse tipo de discussão, você não vai pra livros assim, mas como a gente saiu desse livro, né? Como a gente ampliou, e assim, o fato de ler em espanhol pra gente foi muito especial, não só porque é como a ampliação do vocabulário, mas como o livro foi escrito, a gente conheceu um pouco mais da cultura espanhola e se aprofundou mais, né? Pra gente estar na Espanha, isso é muito valioso, né? As comidas, né, amor? A gente vibrava Reconhecendo tanto as quando aparecia as comidas. cara, a balinha sabe? sugos, a bomba, né? Aí eu fui pesquisar a bomba. história da bomba. Ai, meu Deus, vamos comer bomba hoje? Bomba é Eu tô uma precisando. tapa muito gostosa que a gente gosta aqui. E tem aqui no bar na frente de casa. Na A gente frente de descobriu que casa foi tem. criada nesse bar específico em que ele estava comendo, lá em que Barcelona. Gente, Uau. bomba é uma bolinha de batata que tem Ramon Serrano dentro, que é Ramon Serrano, o que seria? É o presunto cru É o que eu presuntinho. chamava no Brasil. E ele tem queijinho também por dentro e Mauro, né? Tô brincando. Não, Tô brincando, brincadeira. é tipo um bolinho de queijo grande. parece assim, um ó. bolinho de queijo, só que é feito de batata. E tem, E tem um molhinho um molho pimenta, picante por cima, sabe? né? Um molhinho picante. E olha, eu tava pensando depois que acabou os livros, que bom que ele não deixou autorização pra fazerem isso em filme, viu? Vai perder muito. Isso Cara, é mas dá verdade. na mão de um bom Ah, autor, de um é que eu bom acho que diretor, não perde. cara. Tipo, não, é que eu acho que daí, tipo, filme é filme, livro é livro, a gente sempre vai ter claro. o livro. Ah, Mas eu acho que eu queria ter a chance de ver. Eu Não sei. também, Eu cara. ainda- Vai que Eu sai também, eu fico eu assim. o também. Morro dos Ventos Uivantes aí da vida. Não, então, tem que dar na mão de um bom diretor, com a esposa dele acompanhando a produção e tal, e vendo todos os detalhes pra tentar seguir o máximo e criar, não precisa ser a mesma história, mas essa atmosfera. É duro que assim, Hollywood dificilmente se interessaria. Não, eu falo isso, eu comecei a ler o Senhor dos Anéis, né? E falei, botei o filme pra ver. Depois, já comecei a fazer careta pro filme. Como passa rápido! Gente, E é o o Senhor Gandalf dos demorou Anéis, hein? 17 E é o Senhor anos dos pra Anéis, descobrir né? o que é o anel. E no filme... Eu falei, imediato, eu já né? comecei a sofrer e eu tô falando aqui defendendo o filme, né? E o filme é Enfim, maravilhoso, O hipocrisia. filme é bom, o filme é bom. É maravilhoso. Alguém mais quer dar opinião? Que passou? Você, Dri, quer dar o remate final? Eu já dei minha opinião, que eu achei muito legal a paixão do Zafón de leiam, vocês têm que ler. Vocês têm que ler. Olha só o Firmin, como ele tem um vocabulário super legal, as crianças, incentiva os livros. E olha, com 10 anos de idade eu vou te levar num lugar incrível
incrível. E aí faz toda a apresentação. E assim, começa com 10 que anos de vontade. idade. Aí, cara, e por isso que eu fiquei emocionada no final também do livro, por causa disso. Porque é um apelo de leiam, sabe? Assim, leiam. É gostoso muito que a gente legal. fez isso com nossos filhos, né? Tan e Ju. Levaram ele no cemitério? No cemitério, cara. Vem aqui, ó. Não, mas o assim, nosso desde cemitério. pequenininho, assim, né? Naquelas livrarias grandes de shopping, assim, era sempre Sempre. parada obrigatória, assim, sabe? Naquele cantinho kids, nem que seja só pra ficar folhando o livro que faz barulhinho, o que quer que seja. A Esse gente faz contato isso com com os os nossos. livros desde pequenininho. E hoje a gente vê o resultado, né? A Adri foi encontrar o André lá no Sim. intercâmbio dele, ele pediu pra levar a sequência do Duna, que Do ele já tinha Duna. terminado o livro anterior, que ele queria continuar. Ele já leu sabe? 2, aí ele que tá lendo o terceiro. Ah, E sabe uma coisa que me dá muita dó, porque eu fui pra Irlanda, né, visitar ele, e, bom, vocês sabem que a Irlanda chove muito, né? Chove muito todo filme, todas as coisas, todo mundo sabe que chove muito lá na Irlanda. Daí a gente foi visitar uma cidadezinha pequenininha lá, muito bonitinha. Aí caiu um temporal, um ventão danado. Daí eu falei pro Dé, Dé, eu fiquei sabendo que tem uma livraria, tem um amigo nosso, esse mesmo amigo de Rain, que morava lá na Irlanda, ele falou, tem uma livraria aqui perto. E a gente pode ir lá na livraria, a gente se refugia da chuva e aproveita e conhece a livraria. Cara, a livraria tem 5 andares. Você tá falando da biblioteca. Ah, é. A Adri fica traduzindo Eu fico library. traduzindo errada. Pra... library. Agora ela tá pensando em É inglês, sabe? biblioteca, Passou uma parabéns, semana na parabéns. Irlanda, tá pensando em inglês. Tô pensando errado. Ela falou assim, eu tô aqui numa livraria de 5 andares. Eu falei, deixa o André escolher um livro. Ele traz um livro em inglês daí, né? Ela falou, mas aqui não dá pra comprar. Eu falei, então não é livraria, É uma biblioteca. É uma biblioteca. Então, não dá pra comprar livro lá. Só que é legal que, assim, é uma biblioteca de 5 andares e ela é todinha de vidro, as laterais e o fundo, de frente pro mar. Então, a gente via a chuva no mar, assim, com as árvores, tudo. Cara, 5 andares e é muito longa, é muito extensa. Eu tomei um pito porque eu fiz um vídeo e aí o cara falou que não podia filmar lá dentro. E eu não sei. Ele falou, don't. Colocou a mão na frente do meu celular. Eu fazendo o vídeo assim, ele, don't, colocou a mão. Então, eu tenho esse vídeo. Me mandou. Eu mandei tô até querendo postar, né? E aí, o que eu achei legal é esse incentivo, sabe? Porque daí tem um andar onde você procura os livros, e aí tem o segundo andar, onde você também pode procurar os livros com as mesas de estudos, e aí tem o terceiro andar que lá no fundo, cara, quase da metade pro fundo, é todo um espaço que aí começa juvenil, kids e bem infantilzinho mesmo pra bebê, com tapetão, com almofadinhas, com jogos que tem a ver com os livros. Ah, encontra o livrinho, isso aqui tem. Todo lúdico e tal, curioso. E de graça pra população ficar lá, brincando, lendo livro e tal. E eu lembro quando a gente foi na Holanda também, a gente visitou uma biblioteca na Holanda com toda essa estrutura também, né, amor? De incentivo à leitura, à população. E eu acho isso tão importante ter. Eu não lembro, infelizmente, de ter visitado uma biblioteca pública que fosse tão agradável de estar no Brasil, sabe? Geralmente é mais aquelas paredonas de livros mesmo, que você entra, tem as paredonas de livro e as mesas de tudo Meio com a luzinha. opressora, né? O ambiente meio opressor. Escuro, assim, sabe? Onde a galera se pegava nos corredores. Na minha faculdade era assim, né? Era lugar pra você beijar escondido. E aí... Isso. E aí era isso, pra mim biblioteca era isso, sabe? Igual o cinema também, que as Ai, pessoas, meu né, Deus. pegava escondido. Por isso você gosta de livro, hein, André? Não, eu tinha medo de biblioteca. Mas infelizmente é uma... Os números mostram que cada vez menos pessoas estão lendo, se interessando por isso, né? Culpa da... Mas nós estamos aqui tentando que estamos. nadar contra a maré, né? E continuamos aqui. Pô, mas podia ter uma biblioteca dessa em São Paulo, sabe? Eu não sei se existe, de E verdade. as livrarias Em casa. legais estão fechando, né? As que Sim, eram legais de levar as vocês crianças. lembram? É verdade, Ju. A Ju falou que leva os filhos, né? Se tem esse Eu espaço levo assim, cultural... são livrarias, né? É. Mas, tipo, por exemplo, Livraria Curitiba, essas aí, os livros infantis, eles ficam juntinhos, mas não tem um espaço extremamente gostoso. É porque a gente acaba... senta aqui no chão mesmo. A gente cria um ambiente independente do que o estabelecimento ofereça. E eles ficam indo e voltando, no final, vambora. Quero levar esse. Hoje não. Seguimos, né? Porque se a gente levar todas as vezes, a gente tá lascado. E não tem tanto espaço assim. Olha Mas aí, se alguém tá vendo o nosso podcast aqui ou escutando e faz parte, tem alguma influência, cara, cria um espaço, vamos criar a prefeitura e criar espaço de leitura que seja lúdico. Porque, por exemplo, em Vinhedo tem uma biblioteca municipal, mas você entra, você não tem vontade de ficar lá. Você quer entrar, você quer ir embora. Sabe, eu tenho a bibliotecária lá, faz o seu cartão, fala que livro você quer ler. Mas um espaço colorido, com puff,
puffs, sabe? Assim, bem iluminado, ou até mesmo todo de vidro. Cara, muito legal. Porque daí você associa o livro ao prazer, né? Essas pessoas que falam, eu queria ter o tempo pra ler, porque associa o livro a uma tarefa. Tediosa, né? E não ao prazer da leitura. E isso começa na infância, né? Muito bom, gente. Então essa foi a nossa aventura com o Zafon. Temos que abandoná-lo por um tempo. E antes dos spoilers, anunciar qual que é o próximo livro que nós estamos aí engatilhando. O Tan já tá quase terminando. Você tá com ele aí, Tan? Aproveitar o vídeo pra mostrar? Faltam 10 páginas pra eu acabar ele. Aí, viu? Então, o Tan começou muito antes, aí ele vai esquecer quando a gente for gravar, mas é o próximo. Eu voltei pra Nós Anne de vamos Green voltar a ser crentes e vamos ler C.S. Lewis, Surpreendido pela Alegria. Faz tempo que a gente não lê um livro declaradamente cristão aqui, e a gente vai ler o Surpreendido pela Alegria. Você quer ver que o ouvinte tá assim, não acredito que vocês não leram esse ainda no literário. Pois é, não lemos ainda. Isso aqui é uma autobiografia do Lewis, contando sobre a conversão dele. Olha que legal. Então, eu li o primeiro capítulo e falei, cara, é o Lewis escrevendo uma história. É a própria história, mas é uma história super interessante, o jeito que ele conta, né? Então, o primeiro capítulo eu já passei pra ter certeza que eu ia encarar. Então, a gente vai ler pro próximo literário aqui. Vem com a gente, Surpreendido pela Alegria, do C.S. Lewis. E é pequenininho, hein? Dá nem 300 páginas agora. 250, 260 páginas. Cara, depois de Zafon, depois de Conde de Monte Cristo, cara, qualquer 500 páginas é pequenininho pra mim hoje. Eu já li esse livro. Eu lembro que na época que eu li, eu achei ele difícil, complicado, porque eu ainda não era uma leitora, assim, tão... Eu era leitora de livros pequenos, mais simples, assim, então eu lembro que eu tive dificuldade pra entender. E eu li paralelo junto com outro livro de um cara explicando esse livro. Olha que confuso. Então eu li 2 livros ao mesmo tempo por conta disso. Mas eu gostei muito. Eu fiquei super feliz com a sugestão de voltar a ler Surpreendido pela Alegria. Vamos ver como que vai ser essa nova experiência pra mim. Vou dar os créditos aqui, que a ideia foi do Daniel Rocha, lá no nosso Discord, no Discord do Ictus. Aliás, se você quiser fazer parte, a gente organiza várias leituras coletivas lá. É só acessar bit.ly/leitura coletiva. O Paulinho e a Adri estão lá, apesar de eles não falarem quase nada nunca. Acho que a Ju tá também, né? O André também. Tem livro que eu tô bem ativo, viu? Tem livro que eu tô bem ativo. É que esse, como por conta da viagem e tal, eu acabei não comentando lá. Mas o Surpreendido pela Alegria, eu vou voltar lá pra comentar. Boa. E a gente faz essa leitura coletiva, né? A gente vai discutindo, conversando junto e depois pra juntos vem aqui no literário e dar as nossas impressões, como demos aqui sobre essa obra do Zafon. E é legal que a gente não é unânime, né? Eu acho muito legal isso. Você vê que dá uns embates assim. Quando a gente lê com outras pessoas, tem esse gás assim, porque, pô, eu não concordo com isso, eu não acho que foi isso. E a gente até muda de opinião muitas vezes, né? Igual que a gente gravando literário. Tem vezes que a gente lê o livro e fala, o livro não é tão legal. Aí a gente chega aqui junto, a gente descobre realmente que o livro não era legal, como foi no caso dos elefantes, né? E aí a gente... Mas tem livro que você fala, pô, essa passagem aqui eu não achei tão interessante. Aí depois quando você junta e discute com outra pessoa, você fala, cara, ela é interessante sim, olha que legal como foi isso, né? Então é muito gostoso quando você lê com outras pessoas, né, amor? E mencionar que a Carol não está com a gente aqui porque está amamentando o seu pequeno rebento. Alicia, o nome da nossa personagem. Tomara que não seja Gris. Tá, mas ela volta a qualquer momento, a gente deu essa licença pra ela, mas ela volta a qualquer momento pras próximas leituras aqui. Eu não sei quando que ela vai ler na vida o Labirinto dos Espíritos, se não é pro literário, né? Mas vai ter a Carol vai ler, ter que encarar em algum certeza. Momento aqui. A Carol encara. A Carol encara. Ó, bom trocadilho, Ju. Então, assim, pra você que para por aqui, a gente se vê na próxima semana, aqui no podcast irmãos.com, no Ictus Podcast também, com os episódios que espero que estejam entrando por lá, né? A qualquer momento. Sim, estão. Teremos... Agora, em março, retomamos. Aí, muito com bom. novidades, inclusive, hein? Antes de despedir o pessoal do spoiler, a gente tem um podcast infantil agora. Ai, sim, falando de Bíblia, eu e o Daniel. O Daniel tá com 9 anos. Fofo, gente. Falando sobre as principais histórias da Bíblia. Um episódio aí mensal. E tá muito gostoso de gravar com ele, mais gostoso de ouvir ainda. Então, como é que chama a série? Pequeno Discípulo, tá dentro do Ictus Podcast. O título é dele? Ah, não, a gente ficou pensando bastante tempo em família, chegamos nesse nome aí, achei que ficou interessante. Bonitinho. Muito bom, gente. Muito legal. Então você Mas que para... antes, não, é que eu queria incentivar o pessoal antes de ir pros spoilers de ler realmente, gente, esse. Leia, venha. Mas a gente não falou qual que é a nossa ordem aqui. Eu acho que vale a pena pro pessoal que não vai pro spoiler de saber qual que é a nossa ordem de leitura. A ordem de leitura é do primeiro ao quarto. Eu prefiro.
É a sua opinião que importa. Não, é interessante que tem um monte de gente, porque cronologicamente falando, o Jogo do Anjo é o primeiro, né? Então o Jogo do Anjo é o primeiro, aí depois a Sombra do Vento, Prisioneiro do Céu e Labirinto dos Espíritos. Mas eu concordo com o Paulinho. Eu acho que... Eu vou fazer uma comparação que vocês vão ficar super bravos comigo. Você tá falando de ordem que a gente deve ler ou ordem de preferência? Não, é ordem que você deve ler. Eu só pensei que a gente já tinha decidido, assim, não tem nem discussão. Não, mas eu tô querendo explicar porque as pessoas vão pesquisar no YouTube, na internet. E a grande maioria das pessoas falam pra começar pelo Jogo do Anjo. Ah, a grande maioria. As pessoas são erradas. As pessoas erradas. Equivocada. Calma, a nossa booktuber favorita, vou dar os créditos aqui, Tati Feltrin, a gente gosta muito dos vídeos. Ela fala pra você começar por esse, pelo Jogo do Anjo. Mas ela não tinha lido o quarto ainda. Ela não tinha lido. Não, mas ela já tinha lido A Sombra do Vento. E mesmo ela lendo A Sombra do Vento, ela fala pra começar pelo Jogo do Anjo. Esquece. Eu como comecei pelo Jogo do Anjo, eu vou falar pra vocês. Leiam A Sombra do Vento primeiro. A Sombra do Vento é tipo Hobbit pro Senhor dos Anéis, assim. Ele é uma delícia de ler, ele é mais fácil, ele é tranquilo, ele é bem gostoso. E ele é narrado pelo Daniel Semper, que começa como criança, sabe? Então ele é muito gostoso. Então, e aí é só ler na sequência. Lê primeiro A Sombra do Vento, depois você lê o Jogo do Anjo, e aí depois você lê o Prisioneiro do Céu, que é facinho, ó, pequenininho, e termina com o Tijolo do Labirinto dos Espíritos. Não, ordem de publicação, como sempre defendemos aqui. Mas só ordem de preferência. Vai lá, chamando de 1, 2, 3, 4. Minha ordem de preferência. Fala os números. Primeiro, o Jogo do Anjo. Fala os números, a gente precisa ganhar tempo. 2, Jogo do Anjo. Depois, Sombra do Vento, 1. Depois, Prisioneiro do Céu, 3. E por último, Labirinto dos Espíritos. Labirinto dos Espíritos é o seu... Eu acho que eu não sou capaz de responder isso. São filhos, né, cara? Os filhos a gente ama tudo igual, né? Não, pra mim é 2, 4, 1, 3. Você começa o 2 também em primeiro lugar, tá? 2, com certeza. Cara, só aquele negócio de escrever sobre uma nova religião. Meu, aqueles capítulos de escrever sobre uma nova religião. Eu só posso dizer que o meu preferido é o primeiro, A Sombra do Vento. O meu preferido Mas é o primeiro também. O resto eu não consigo colocar em ordem, não. Não sei. O meu é 1, 2, 4 e 3. O que eu menos gosto é do Prisioneiro do Céu. Mas assim, eles são muito perto um do outro. É uma ordem, mas é só porque obrigaram a gente com degraus bem baixinhos, assim. Não, pra mim o que é muito perto é o 1 e o 2. É o Sombra do Vento e o Jogo do Anjo. Eu ainda gosto mais do Jogo do Anjo, mas o Sombra do Vento tá bem coladinho assim. E os Fora da internet, essa discussão não existe, né? Tipo, só estou falando aqui porque eu fui obrigada. Não tenho. Ah, que legal, então. Fiquei feliz de saber que seu favorito é o Jogo do Anjo também. Eu gostei muito. O meu favorito é A Sombra do Vento. E assim, é a minha tendência de geralmente gostar da obra que me introduz ao universo, sabe? E o Jogo do Anjo foi o que me introduziu, né? Então... Mas assim, o Jogo do Anjo tá bem, assim, por um pelinho só atrás da Sombra do Vento. Aquelas discussões, cara. E o Jogo do Anjo, pra mim, tá também só um pouquinho acima do Labirinto dos Espíritos. Então eu concordo com a ordem da Ju. 1, 2, 4, 3. O terceiro realmente, assim... fica um pouquinho, assim, tipo uns 2 degrauzinhos abaixo. Interlúdio, né? Dos demais. Mas pra mim, o que eu gostei do terceiro foi porque eu conheci o Fermin, né? Então também tem muito a isso, né? Que é o livro do Fermin, né? Que é o livro... Então eu não conhecia o Fermin, porque o Fermin não aparece no Jogo do Anjo. Então aí por isso que eu tenho esse apego com o Prisioneiro do Céu, sabe? Porque eu conheci o Fermin ali. E eu não gostei também, tanto nos 2 livros, tanto do Prisioneiro do Céu quanto do Labirinto dos Espíritos, e que não tem no Jogo do Anjo, são sessões de tortura. Isso pra mim eu não gosto de ler, eu sei que parte, eu sei que falava... Eu adoro esses trechos. Sério? Ai, Eu gosto demais, cara. Quando eu li o Poderoso Chefão, foi a parte que eu falo, sabe? Você tá agarrando as páginas sabe, assim, né, mordendo forte, eu dei correria, assim, sabe? Então... Eu pulei algumas partes quando eu acho que é um jeito de você qualificar o autor pra ver se ele faz você ranger os dentes ou não. Vamos pro spoiler. Eu quero falar do Fernandito. Tchau pra quem vai. Tchau. Já foram? Não, peraí, espera um pouquinho. Às vezes a pessoa tava assistindo na TV e aí, cadê o controle? Eu preciso desligar e tal. Pra não dar spoiler, a gente dá essa enroladinha aqui. Primeira pergunta.
decepcionou ou não o fato de que não tinha sobrenatural na história? Quem falou que não Não. tinha? Claro que tem. O jogo do anjo tem. O diabo, oxe. E eu ainda, pra mim, é um Fausto aquele livro lá. O próprio É isso. autor fala da gente chegar às próprias conclusões, completar a obra, então eu posso falar o que eu quiser aqui. Eu ainda acredito que é sobrenatural. E Você no Prisioneiro do acredita, Céu só Fernanda? reforçou Acredito. de que realmente... Ainda mais que ele ficou rico com o negócio. Porque se ele não ficasse rico, beleza. Mas ele ganhou dinheiro de onde, se não era sobrenatural? Eu acho que a única coisa E que a cura ficou do de câncer? sobrenatural... E a cura do câncer? Mas isso as pessoas se curam, Cura né? do tumor. Mas a única coisa pessoas que... se curam Existem mesmo. milagres. Daí é sobrenatural, é verdade, né? Mas a única coisa que deixou aberto foi a gente nem mencionou ela, né? A Ariadna, ao contar a história do Davi Martin, dizer que ele não envelhecia. Mas a Adri também não envelhece, isso não quer dizer nada, sabe? olha a homenagem. Então, é que Olha você o terceiro não sabe, episódio né, seguido que Paulinho? você ganha homenagem, a gente não tá envelhecendo. Mas... Tá safado você. Mas né? eu acho que não é, cara. Eu vi uma booktuber comentando o livro, muito bom, inclusive eu não lembro o nome dela. Cara, eu gostei muito dela. Ela falou que os 4 livros anteriores, infanto-juvenis, do Zafon, tem sobrenatural. E é bem presente o sobrenatural nos outros livros, e todo mundo esperava que nesse tivesse. E ele dá essa surpreendida de dizer que a grande questão é contar que o David Martin... interpretam aquilo como esquizofrenia. Mas Cara, podem estar interpretando errado. Essa Também é a minha acho. O leitura. David Eu Martin acho falando que- sozinho, ele pode estar falando com uma entidade. Opa, Eu acho que ele tá ele falando enxerga com os um anjo demônios ali, mesmo, um eu demônio também ali, acho. por que não? Pra mim, cara, no que ela contou a eu história, também- ele olhou pra, é. pra ele e viu ele falando sozinho, eu falei, é maluco. Até maluco. porque Eu descartei o tumor- sobrenatural também. O Paulo tava falando sozinho lá, lembra? Quando ele foi cego e convertido lá. Nossa, poxa. Olha que 0 pesado, a pesado. 100. Ué, Inclusive, gente, existe uma teoria de que ele não foi curado do tumor. De que o tumor foi que causou essa Pode esquizofrenia ser. nele. As alucinações, Porque tava no é. cérebro, numa área relacionada com... E assim, você sabe a zona de spoiler, né? Todas as pessoas que interferiram na vida do Davi Martin foram mortas. E diz que foi ele mesmo que matava. matou. Sim. E foi causado por esse a gente tumor cogitou isso na que época. tirou, Sim, que sim. tirou essa Não, vislumbramento coisa de pegar vida, Não, né? mas eu verem gosto ele que se o Zafon aproximando. fez de deixar aberto. Cada um Não, vai e- pra onde quer. Mas eu acho E que assim, o diabo o pode fato tentar é mesmo, gente. que, é assim, isso. por mais A gente é crente, a gente sabe que o teorias diabo que a existe. gente... por mais teorias que a gente faça, nem o Zafon na cabeça dele definiu o que é. Não, ele ele deixou deixou de aberto, a obra propósito. dele é essa, Tá. e a gente chega à Mas, conclusão ó, que antes for. do André ir embora, eu quero perguntar pra vocês. Vocês gostaram ou não gostaram de saber que o Julian, o filho do Daniel Semper, foi atrás do próprio Julian Carax e pediu pra escrever os livros? Eu gostei, Tudo isso. gostei Vocês muito. Eu gostaram? achei Gostei. estranho no começo, Eu não mas gostei, me não. vendeu, assim. Me vendeu não bem. gostei. Ah, eu gostei muito, porque o Julian Carax foi um personagem muito importante do primeiro livro que não voltou. E você sabe que ele tá por lá ainda. Eu acho que ele teve uma função desse retorno, assim. Eu acho que ele tá ali por isso. Não Pra fechar, né? Talvez. pra fechar. Pra Mas amarrar um assim, outro se ele personagem. tivesse ou não tivesse, eu realmente. Eu Ah, eu- não faz não muita é questão. essencial. É isso. Não, eu achei Isso. que condisse com o próprio Julian, filho, tá naquela crise de, eu tenho a história, mas não sei como escrever. E eu quem gostei pode escrever? dele meio Vou que como um procurar mestre Yoda pro Julian o mestre filho. da literatura eu pra escrever esse achei livro pra muito mim, que teve paia, contato com meu pai. Eu li e falei, não, velho, por que trazer? Eu gostei. E fora que ele vai pra Paris à toa, né? Ah, é Vamos legal, combinar. Ah, nada, ele foi dar uma Então. voltinha. Foi dar um rolê. Foi investigar, Sabe, investigar. parece que eu tava assistindo a Emily in Paris, que a Emily vai pra Roma pra nada. E é só pra vender a cidade? Parece que estavam só querendo vender Paris. E pronto, agora Ele volta foi- pra o casa. autor aproveitou para explicar para um leitor o que é um processo de composição de um livro. Ah, eu achei Todas chato. as etapas Sim, e eu achei que todos os condiz personagens com e a- tudo E parece- mais. Precisa e para o parece- livro ganhar vida. E parece que ele é o autor mesmo, né? Quando eu chegou no Julian, filho de Daniel Semper, eu falei assim, cara, é o Zafon. O Julian é o Zafon. É o Zafon. É o alter ego dele, né? É. Uhum. Gente, e o Maurício, o que vocês acharam? Eu amei o final. Eu Ai, amei gente do céu. o destino. Não. Não, Vou não falar é de Jesus pra o fato você. do que aconteceu. Não é o fato que ele sofreu, mas o fato do jeito que ele morreu. Gente, é exatamente a né? coisa que ele mais detestava. Ele foi totalmente esquecido. Aham. Isso foi. Pra mim, isso aqui foi um arco assim. Abandonado. Não, e o fato impecável. do Daniel não sujar as mãos, inclusive Ah, isso foi libertar muito ele. legal. Eu achei Foi perfeito. genial, cara. Tipo, Você fala, eu não queria ver, sabe? Eu não queria ver o Daniel sujando as mãos, cara. Eu sei. Ele tem direito a isso, né? Pensar assim na história do livro ou no universo que a gente cria na nossa mas cabeça. Ele ia tem ser todo uma o coisa direito. que na construção do personagem ia
ferrar com todo ia acabar com a vida dele construção se ele dele. fizesse alguma Tipo, coisa ali. E ele sabia que o mas cara assim, já era, eu né? amei o jeito Também, que o Vals acabou. Gente. Não pela tortura em si, mas porque eu também detesto essa parte. Eu leio assim, essas partes assim. Mas o fato dele ter sido esquecido, tipo, ninguém ter reconhecido. Nossa, eu achei genial. Fiquei com muita dó do Vargas ter morrido, gostei muito desse personagem. Eu gostei muito do Vargas. Gostei muito do E Vargas. quando ele Aham. encontrou o Quando ele Fermin, morreu. eu achei que a amizade dos dois ia dar um match, assim, tipo, aquela amizade que parecia que duraria o resto da vida, assim, o Vargas com o Fermin, aquela conversa pequenininha Foi deles, tão assim. legal essa conversa deles no bar, né? E demorou pra vocês sacarem o Leandro ser vilão, não? Ah, Leandro, não demorou, não. Eu saquei Desde muito o rápido. início? Eu não. Sabe por Eu quê? demorei. Eu não sabia que ia Eu ser tão demorei. mal, mas eu sabia que ia aprontar alguma coisa. Porque É, Tava eu- sendo eu levado achei assim. com os olhos vendados, assim, sem imaginar Eu também. nada. Não. Porque Sem- eu sem nem entendi que o imaginar. Endaia E nem era quis imaginar. capataz. Não, eu tinha entendido que o Endaia era capataz. Falei, cara, o Endaia não é a grande cabeça por trás de tudo isso. O Endaia é um capataz, é só um O torturador. Zafon já tinha falado isso, né? Sim. Tem E eu alguém falei, acima. cara, o Leandro tá por trás de tudo isso. Porque o Leandro, aonde que foi que o Leandro pegou a Alicia? Lá na mesma rodoviária que ele... Na rodoviária. Lá na No mesma orfanato, delegacia. Não, a Alicia foi pra delegacia. Ela foi pega roubando e tal. É. Ela pegou, Uma ele proposta, pegou a verdade. Alicia no mesmo lugar onde o Endaia torturava a galera. Eu falo, gente, é o Leandro que tá por trás de tudo isso. Eu e a achava- morte do Leandro foi sensacional, Foi boa. cara. Eu Foi achava, muito eu boa. desconfiava do Vargas, eu não sei porquê, eu acho que o nome dele, Vargas, é Vargas nome é de tão corrupto, sabe? Eu Mas achava tem uma que ele coisa na tava morte do alguma Leandro coisa que me assim. incomodou, Dri. Não sei se É? incomodou O você. quê? Foi boa a cena toda, mas por que raios ele pegou o telefone fingindo que tava ligando, dado ele quis se matar ali, sabe? Eu Eu acho que acho ele já que tinha ele se entregado. Sim, já tinha se entregado. Porque a Alicia não ia matar ele, você entendeu? A Alicia não Então, ia. mas ele forçou a Ele barra forçou pra a ser morte. morto. É. Aí eu falei, nossa, isso aí Por que ficou que eles E estranho. até Porque- pelo ser preso também. Tipo, Sei lá. tem Ele que não, co- é porque covarde. assim, ele ia ser preso. De qualquer forma ou não, ele ia ser preso. Porque a escritora já tinha descoberto todo o rolê dele, né? A mulher que trabalhava no registro civil. Então ele ia ser preso de qualquer jeito. Então, pra ele não ser preso, ele quis corromper mais ainda a Alicia. É tipo finalizar o trabalho dele. Porque assim, ele criou a Alicia. Ele que formou a Alicia. Então, pro arco final, putz, é que eu não posso dar spoiler de um filme, né? Enfim, que foi o arco final da podridão da Alicia. Faltou. A Alicia já fez tudo de mal, só tá faltando isso. Então, tanto que ele morre com um sorriso na cara, né? E não foi bonito, literariamente falando, o final da Ariadna e da Ai, que Mercedes? lindo. Foi, né? Foi Mas sinistro, foi- mas bonito. né? Foi É, sinistramente bonito. É. Cara, é muito Me deu legal até como um ele calafrio, entrega. assim, ó. Foi muito legal como ele entregou os finais, né, cara? Não deixou nada aberto. Nada Eu não sei se aberto. acho que eu sou muito otimista, esperançosa. Eu sempre espero uma restauração, alguma coisa. Mas eu sei que eu não posso redenção, esperar isso. Eu não posso esperar isso do Zafon. Eu não falo nem redenção, porque vai dos personagens, mas tipo, talvez uma. Finalmente, Finalmente, tipo, a vítima morreu no fim, sabe? Um alívio. ruim. Um alívio tá. pra elas. E a morte veio como esse alívio. Só que eu sou esperançosa a ponto de achar que talvez elas tivessem um. Mas como, por exemplo, quando eu li A Sombra do Vento, e aí eu vi toda a história do Daniel Semperi, e eu vi que ele era um menino muito irritante, com 10 anos e tal, e ele foi crescendo, e ele foi amadurecendo, pra mim, no Labirinto dos Espíritos, foi a redenção do Daniel. Hoje é um personagem que eu gosto, e assim, primeiro que ele recusou o beijo Redenção da é a Adri Alicia. gostar, né? É. O Zafon deve exemplo, ficar muito feliz o que a Adri Zafon. gostou do Daniel. O Daniel, ele recusou o beijo da Alicia. Mesmo ele tava todo encantadinho por ela. E eu vou ficar extremamente irritado se ele Não, trair a eu e Bea a com a Adri, eu não Alicia. vou acreditar que ele vai trair a Bea. Ele vai Eu não trair a acredito, Bea. mas- Eu falei, isso não me conta, mas ele vai Mas não trair a era um Bea. encantamento de paixão, eu acho. Era um negócio meio... Tesão. Vamos Físico? falar que a Não verdade é, eu é, acho ela que não é. Não, de eu acho jeito que não é. nenhum. Cara, como Por isso que vocês estão irritadas com a mulher. Ó, O Firmin deixa a gente... Não, Era aquela Olha, coisa meio respeita. diva, assim, sabe? Meio É, inalcançável. eu também Não- acho. era- É. não Deixa era- a gente Mas agora aí- no lugar de fala masculino agora. Peraí. Intrigante. Porque Mas a Alice era ela intrigante. tentou beijar o Daniel e o Daniel virou a Ela cara. tinha em relação a ele, mas nem era por ele, era pela Era vida pela dele. vida dele. Pelo Isso. como ele tinha um relacionamento com a Bea. Eu acho que a Alicia queria isso pra ela. E aí, quando ele virou a cara, eu fiz, yeah, que da hora. Assim, o que o Daniel sentia, pelo menos eu entendo isso, pela Alice, era o que o Julian, filho dele, sentia. Aquele negócio de... Oh,
só, sabe? Que Mas mulher isso não tem platônico. nada a ver com tesão, isso não tem Maravilhosa. nada a ver com quero ficar junto com a pessoa, nada. É só... Mas foi Cara, bonitinho. sabe quando alguma coisa passa e você não consegue tirar os olhos daquela Sim. coisa? E não precisa ser uma mulher, é aquela coisa que você fala, sei lá, você passa frente numa Hipnotizante. catedral, aí você fica meio hipnotizado pela coisa. Então, mas foi legal quando ele virou a cara, porque ele venceu, né? E outra coisa é que ele venceu porque ele não matou o Vals. Então aí eu falei, cara, o Daniel, ele amadureceu, ele cresceu, sabe? Ele tá pronto pra superar a morte da mãe dele. E isso foi tão bonito. Nossa, é belo, né? É um livro belo, cara. É isso que eu fico Belo, impressionado com Essa isso. é a palavra. É um livro Essa é a belo. palavra. Mas vamos desapegar, gente? Vamos Não! soltar a mão? Não. Chegou no Vamos fim, pro próximo finalmente. livro, A Sombra do Vento. Né? Gente, a C.S. Lewis, pelo menos é isso, sabe? A gente não vai descer de patamar, assim. É um nível de literatura muito alto, então acho que vai ser legal. Tá bom, gente? Obrigado por nos acompanharem. Obrigado, Ju, mais uma vez, por esse presente, de ter apresentado esse autor pra gente e insistido pra gente ler. André veio com a gente. O André veio com a gente depois que a gente lançou o primeiro episódio, né? A gente lançou a Sombra do Foi. Vento, ele se empolgou e aí ele veio nos outros 3 também. E Mas Tan, ele leu como os 4, sempre, né, André? Leu os 4. Li todos. Uhum. E Tan também, cara, obrigado Muito por bom. nos Eu que acompanhar agradeço. nessa aventura. E Esposinha, que é a minha musa inspiradora da leitura Que aqui. você, depois que o Paulinho leu o Sombra do Vento, ele me encheu o saco pra ler. Porque ele ficou A encantado pergunta pelo livro. pro Paulinho é se a Adri é mais a Alice, a Gris ou é mais a Bea? É, mais a Pra Bea. ele. A Adri é minha Bea. No começo você podia falar com a Isabela, mas depois desse livro não sou Isabela, não. A minha Igual a Bea. Isabela é folgosa, de pegava todos os caras. Onde se viu, cara? No jogo do hoje não tinha nada a ver com isso. Ela Fala, era Ju. adolescente lá. Ô, Ju, eu acho que a Alicia reescreveu a carta da Isabela. Porque só ela tinha lido, ó, fanfic na minha cabeça. Só ela tinha lido a carta da Isabela. E eu acho que ela pegou muito fato de verdade, porque ela queria que o Daniel matasse o Vals. E ela não queria sujar as mãos. E a Alice era muito ardilosa. O que ela fez? Ela reescreveu a carta da Isabela, contando algumas coisas, forçando o Daniel a sentir mais ódio ainda do Vals pra ir lá matar o Vals. E acrescentou alguns aspectos que ela falou: ah, essa Isabela é muito certinha, vou bagunçar aqui. E Acho entregou que a foi carta isso pro mesmo. Daniel. Com Olha certeza. aí, Se isso fanfic te faz na minha dormir cabeça. melhor, se isso te faz dormir melhor, Faz receba. sentido, né? Pobre do Fernandito. Ainda bem que o Fernandito casou com outra. Agora o Zafão se revirou na tumba, hein? O Fernandinho ficou com a Sofia, não foi? Ficou com a Sofia. Ficou com a É, Sofia. Esse é com a um personagem que eu italiana. falei, nossa, o Apresentado no Zafon livro esqueceu anterior. essa daí, né? Ele tinha deixado ela tão... Oh, chegou. Ele esqueceu do pai do Daniel também, porque o pai do Daniel é um banana na história, né? não é não. Ele é pra onde as pessoas voltam. Ele tem um. É, ele é um Mas refúgio. Ele é o Ele corno é o banana, conforto, Ju. ele é Eu fiquei refúgio. irritada com isso. Não é. Ele não aceitou, é, ele mano. sabia onde ele tava se metendo. Naquela carta que ele manda. Quando do outro livro, do Ele sabia que o filho não era do dele, ele Prisioneiro- aceitou o filho do mesmo Prisioneiro assim. dos Céus, até mandei o print pra você. Ele manda uma carta pro Davi. E ele fala disso, que eles tiveram problemas e que ela sumiu e depois voltou. Mas assim, ele sabia que tava onde estava se metendo, e por isso que ele é muito mais honrado do que. Ele é o mais honrado de todos. Ele é incrível, ele é honrado, ele é íntegro, ele criou o filho, ele segurou todas as bombas, ele fez vista grossa porque ele sabia que o Daniel tava se metendo em rascada sabe. com o Firmin, e ele falou, tá bom, fica vocês dois aí, vai embora, tudo bem Mas que eu não tava vou me lá meter. quando voltava, sabe? Então, Tava eu acho, lá, tipo, pra quando vocês fizerem cagada, eu tô pra mim é aqui pra melhor. receber vocês de braço aberto. Mas eu não acho que o Zafon deu o devido Como diria o merecimento Caio Ribeiro, ele é um pra bananão. Um bananão. Não é não. Não, eu gostei dele. E eu acho que só Não, nesse livro a gente eu acho descobriu que o ele nome não é. dele, né? Que era Juan. É o A gente Juan. não tinha o nome Juan. dele ainda. A gente Era até Juan. discutiu em verdade, episódios Nem anteriores. lembrava que era Juan. Mas... É. Não, mas eu acho Vamos que o nessa, Zafon gente. deu o Tchau, Zafon. Muito obrigado Tchau. por tudo. Adeus. Tchau, André. Valeu, gente. Tchau, Tchau. Ju. Beijo. Tchau, Tri. Tchau. devido. Tchau. Até mais.